Então, meninas, estamos entrando. Deixa eu ver aqui a imagem. Vamos ver o som. Tá entrando. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Vamos esperar atualizar aqui. Agora tá atualizando. Pra gente conseguir aí. Vamos lá. Acho que agora foi aqui. Deixa eu ver. Bom dia, meus amores. Tudo bom? Então, como vocês estão aí do outro lado nesse feriadão, né? A gente até falou, né? Que feriado, uns vão viajar, outros vão ficar em casa, outros estão de repouso aí, né? E até por conta dos lockdown aí, né? Mas faz parte. E então, meninas animadas, bom dia para todas vocês. Hoje a gente tem um tema bem bacana para a gente estar falando, né? Que é esse tema aí de como montar o ateliê, né? O que a gente precisa, como que vale a pena, como vocês estão, meninas? Estão animadas? Todo mundo querendo montar. Ontem tinha alguém, que eu não me lembro quem, perguntando, e eu esqueci de falar até em relação a isso. Que a gente já tá falando sobre esse tema já hoje. E a gente vai estar falando sobre outros temas interessantes também e até outras partes, né? Também de modelagens, às vezes uma coisa específica. Eu vou ver qual o dia que eu vou estar fazendo algumas outras modelagens detalhadas, né? Como de gola sport, a manga duas folhas eu já até ensinei num vídeo que eu faço blazer, mas enfim, a gente vai estar detalhando, porque aí fica uma live só, fica mais esclarecida, né? É bom, porque hoje que tem aí o feriado, muita gente consegue estar assistindo, né? Que bom! Então, meninas, vamos lá. O recadinho que eu vou deixar para vocês aqui agora vai ser: plante bastante carinho, sorriso, felicidade, né? Porque a gente costuma dizer que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, que a gente consiga colher memórias das coisas boas que a gente faz na nossa vida, né? E que a gente possa plantar a cada dia as melhores coisas que a gente tiver, mesmo quando as coisas não estão muito boas, que a gente possa estar plantando isso, porque é isso que vai ter o resultado de amanhã. Então, não adianta você ter o seu problema, estar com uma dificuldade em determinada coisa e você viver o seu dia a dia somente dentro daquela dificuldade, daquele problema. Porque quando chegar amanhã, qual vai ser o resultado que você vai ter para você colher? Você vai colher o quê? Então você pensa nisso, pensa no seu dia de amanhã. Não fica só focada no dia de hoje, do que você está passando, ou do seu passado que não foi bacana, coisas desse tipo. Por quê? Porque o teu futuro vai ser afetado com isso. Então lembra que tudo que a gente planta é o que a gente colhe, tá? E às vezes a gente termina até colhendo coisas de assuntos que a gente nem plantou, não é assim? Aquilo vem pra gente, mas não importa. Como diz, as flores, né, as sementes, elas vão nascendo mesmo no meio de ervas daninhas, não é assim? Mesmo no meio dos bichinhos, das bactérias, de tudo aquilo que faz mal para a planta, elas conseguem vir nascendo, né? Só que a gente sabe que só consegue crescer e realmente se manter depois de um determinado tempo. E a gente sabe que são sempre as melhores, né? Que conseguem se firmar. Só consegue se firmar aquela pessoa, aquela raiz, aquela semente, aquele fruto que tem uma raiz realmente fixada, né, na sua terra, com as suas sementes e tudo mais. Então que você possa ser essa pessoa, que você não deixe que os problemas da vida arranquem as suas raízes e você se torne uma outra pessoa por conta das dificuldades que você passe. Então lembra disso, porque o amanhã depende do hoje, tá bom? Então vamos lá, meninas, eu separei alguns assuntos para mostrar para vocês que a gente sabe que é o principal. Primeira coisa que eu vou estar falando com vocês, quando uma pessoa está querendo montar um ateliê ou o seu espaço, a gente tem que pensar o seguinte: se vale a pena você sair de onde você está para você abrir um local novo. Isso é a primeira coisa, né? A gente pensa que é o nosso espaço e às vezes a gente tem uma lojinha que está alugando, uma sala,
E a gente fica super empolgada para a gente conseguir montar algo, né? Isso eu tô falando de fora, eu já vou falar para quem tá dentro de casa. Então, assim, a gente fica super animada e a gente quer correr para montar o nosso ateliê, o nosso espacinho. Mas pensa numa coisa, para você conseguir montar um ateliê, você precisa primeiramente observar alguns passos. Por exemplo, quando você é iniciante, totalmente, mas você já se formou, por exemplo, eu fiz um curso de costura, eu já costuro. Você tem cliente? Não, eu ainda não tenho cliente, mas eu tenho tudo para montar o meu ateliê. Então vamos lá, quando você vai montar o seu ateliê numa lojinha, em algum espaço, eu não vou pegar para ler agora, daqui a pouquinho eu leio, senão eu tiro meu raciocínio do nosso início. O que acontece? Você precisa ter em mente que você vai ter os seus gastos. Então você vai precisar ter um capital, ou seja, um valor para você se manter dentro daquele período do início que você vai estar querendo montar o ateliê e vai estar começando a divulgar o seu serviço, né? Então naquele período, para quem não tem cliente, você precisa separar um valor X para que você consiga pagar o seu aluguel, pagar sua luz, os gastos que você vai ter, né? Independente se é um MEI, né? Se é uma microempresa, ou mesmo que você não seja MEI nem nada, seja só com seu espacinho lá, você tem que saber que você já vai ter as suas despesas. Então, quando você inicia e você ainda não tem cliente nenhum, é mais difícil, porque você precisa ter esse valor das despesas fixas para você pagar, independente de ganhar ou não. Então, ou você vai ter um valor separado para você conseguir pagar isso, ou então você tem que ter alguém que possa te ajudar, tipo, se o seu marido trabalha e consegue estar pagando aquilo ali para você até você conseguir se reerguer, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se você, de repente, está dentro de casa, tá? Você está dentro de casa e quer começar a divulgar o seu trabalho. A vantagem de dentro de casa é porque você consegue, deixa eu só ler aqui rapidinho. Tem uma dúvida na modelagem sobre a distância das medidas do busto para a cintura, da cintura para o quadril, viu? Me passa uma mensagem no Instagram, Gisleide Novelo, que eu tiro a tua dúvida, tá? Porque a distância, deixa eu pegar aqui, gente. A distância do busto para a cintura, tem que pensar que primeiro você tem que tirar a altura da frente, que é daqui de cima até o valor da sua cintura, tá? Isso é a primeira coisa. E o busto é a altura do busto que você tem que ter, então é daqui até aqui. Eu coloquei já nos stories do YouTube algumas medidas ensinando como que tira, então qualquer coisa dá uma corridinha lá e dá uma olhadinha, tá? Mas para te esclarecer mais, corre lá nos stories. Você que já chegou, corre, deixa seu like também. Então tá, se você tá dentro de casa e tá querendo montar o seu ateliê num espaço que você tenha dentro da sua casa, o que você precisa? Primeiro você tem que ser muito organizada para você saber que aquele espaço literalmente é da sua costura. Quando você consegue ter esse benefício de conseguir separar um quartinho para você, isso é ótimo. Mas quando você não consegue, é complicado, porque a tua costura tá no meio da tua sala, tá no meio do teu quarto que você dorme, então assim, é difícil da gente arrumar o nosso quarto, é difícil da gente arrumar o cantinho da nossa costura, que na verdade esse cantinho é no corredor de tudo, né? Então é bem complicado. Mas não é por isso que você tem que deixar pra lá, ou ficar chateado ou ficar triste. Você só tem que focar e se tornar uma pessoa ainda mais organizada, tá? Então, como eu falei, você pode montar dentro da sua casa em um cantinho, que já é ótimo, porque você consegue separar, e você pode montar dentro da sua casa, no meio da sua sala. Então, você tem que ser extremamente organizada, principalmente quando você tem criança. Porque criança, com pecinhas pequenininhas e coisas que a gente sabe que a gente tem aos montes, é tudo que eles adoram. E muitas vezes o que eles querem é mexer no que não pode. É puxar a linha, pegar no alfinete, enfim. E, gente, vou até fazer uma pausa, né? Quando os meus eram pequenininhos e iam lá pro ateliê,
Às vezes a cliente via eles com alfinete assim na mão, né? E eles já estavam tão acostumados que ele sabia que se espetasse ia doer mesmo. Então, é engraçado porque tinha gente que chegava e ficava desesperada. Nossa, mas eles estão brincando com coisinha do alfinete. Ai, você não tem medo? Eu falei, não. É claro que a gente fica de olho para não botar na boca. Eles até nem fazem isso. Mas o que acontece? Eles já sabem. Mas vai furar eles. Eu falei, não, não vai furar. Eles já sabem que fura. Então, assim, é engraçado, né? Então, filhos de quem tem as mães modelista, costureira, artesão, estilista, todos esses da área aí da costura, meninas, é isso, eles já estão acostumados. Então, assim, quando tá no meio da sua sala, no meio do seu quarto, você tem que ser muito organizada. Começa a separar potes diferentes para você conseguir guardar as coisas pequenininhas, gavetas, aqueles gaveteiros, armários, tá? Tudo que você puder comprar e colocar para você guardar as suas coisinhas, né, as suas miudezas, é melhor. Outra, você tem pouco espaço, tá no meio do corredor, então justamente, ó, se aqui já tá uma mesa que já tá pequena e já é da sua máquina, compra um daqueles gaveteiros que já entra debaixo da máquina, coloca prateleiras, porque as prateleiras, elas sobem, elas não ocupam mais espaço, então assim, isso tudo vai te ajudando, tá? Vamos lá. Eu tenho um espaço de 40 metros quadrados separado da casa. Que ótimo! Eu modelo e corto na mesa da cozinha. Meu cantinho da costura é bem pequeno. Gente, não tem ninguém... só se for uma pessoa extremamente já rica, que nasceu em berço de ouro. E aí já vai começar, né, no seu ateliê de ouro. Mas todo mundo sempre começa em casa, fazendo as suas coisas. E depois você vai crescendo. Então é assim mesmo. Corta na mesa da cozinha. Eu mesma já cortei várias vezes, gente. Mas tem um momento que todo mundo tem. E a gente muda e a gente consegue, né? Então vamos lá. Eu tenho meu cantinho de costura em casa, que bacana. Hoje não ia assistir hoje as aulas, mas quando eu vi o tema, larguei tudo para assistir. Que beleza, moro em Coração de Maria, Bahia, mandou um alô. Beijo, Josilda. Ai, que bom que você tá com a gente. Pois é, isso faz toda a diferença a gente entender sobre os nossos cantinhos. Então daqui a pouco eu vou explicar algumas coisas para vocês, gente, tem muita coisa para falar sobre esse tema, então o que não tiver dentro do tema, daqui a pouquinho ou depois eu dou uma explicada para vocês, mas vamos lá, porque eu não quero perder o foco dessas coisas. Então, primeira coisa, se você tá no meio da sala, procura organizar esses organizadores, essas caixas, essas prateleiras para você conseguir guardar todas essas pecinhas, tá? Então, isso é muito importante para você organizar. Primeiro, as coisas que você precisa... Deixa eu até ver aqui. Outra, o seu espaço. Você precisa ter no seu espaço, independente de onde ele seja, a melhor iluminação, tá? Para você conseguir enxergar. Se você vai trabalhar de dia, se você vai trabalhar à noite, então compra uma luminária, uma lâmpada daquelas que tem um foco e aquilo foca exatamente na máquina, porque na maioria das vezes a lâmpada da máquina não é o suficiente, tá? Como é que é? Mas comecei em casa, já cortei no chão. Vamos lá, eu corto no chão ou na minha cama, é isso mesmo. Não estou precisando assistir agora, depois eu vejo. Beijo, tá bom, entendi. Não consegui fazer meu ateliê em casa. Acontece, mas comecei em casa, já cortei no chão da sala. Peguei 2 paetes e fiz a mesa de corte. Ah, entendi. Existe um padrão da mesa de corte? Não, meninas, eu não creio que existe, porque eu já vi de vários tamanhos, tá? De parte industrial. Então, eu corto na saia, no chão. Quando faço vestido ou saia longa, não tenho mesa grande. Sim, mas é assim, a maioria das pessoas sempre fazem assim. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Mesmo a gente que tem um ateliê, só se você mandar fazer uma mesa mega, hiper, super, max, giga grande. Mas até os outros ateliês... E aí, claro, você tá falando de um ateliê mega, né? Mas um ateliê até mesmo grande, mas se você for fazer uma cauda de uma noiva, por exemplo, imensa, como até a gente já fez, tem alguns editoriais, né, que nós já fizemos e tem foto não só no Instagram, como no Face do ateliê, do meu, né, ateliê. Gente, a cauda é enorme, então não tem como, você precisa cortar e fazer tudo muitas vezes num espaço no chão mesmo, porque senão termina não dando. Eu corto no chão, faço vestido, saia longa, não tenho mesa grande. Meu sonho é ter meu cantinho, faço na sala do meu apartamento e é pequeno. Eu uso a mesa da cozinha, muita gente usa a mesa da cozinha, eu já usei, gente.
E às vezes a gente comia já com o prato na mão, entendeu? Porque não tinha onde ir. Então, assim, eu já usei também. Então, não é só você. Você hoje está usando, mas já chega um momento que você não vai usar mais, tá? E faz parte, o meu cantinho é na minha sala, não está muito organizado. Eu também trabalho com conserto de roupa, meu cantinho fica na cozinha, mas não me atrapalho. Que ótimo, porque cozinha tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado, principalmente com as coisas gordurosas. Então, você, Renilde, deve ser uma pessoa extremamente organizada, porque para você, independente do que você trabalha, se é conserto, entre aspas, é até pior, porque você tá pegando numa peça de um cliente e realmente se cair óleo, caiu azeite, já era, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, gente. A cozinha, entre aspas, eu acho que é o pior lugar para você estar, mas às vezes a gente só tem aquele lugar, né? Eu vou confessar que muitas vezes eu já tive bem no início meu, de colocar umas coisas, não era bem na cozinha, mas era numa área que a gente tinha e era próximo da cozinha. Então, assim, eu ficava louca com medo de acontecer alguma coisa. Então, a gente tem que ser muito organizada. Quando você consegue, né? Mas se você puder ir para tua sala, para o teu quarto, para o cantinho que você tiver, é melhor, tá? Vamos lá que eu tenho que falar bastante coisa com vocês. Eu corto no chão, amo sua sala, estou esperando muito com você. Muito obrigada por dedicar seu tempo. Ah, que ótimo. Bom dia, sou costureira. Há mais de 20 anos, estou aprendendo a modelar e cortar. Ah, que ótimo, Ana Paula. Beijo, querida, parabéns. Esse tema é muito bom, pelo menos pra mim. Estou precisando mesmo de boas ideias. Então, a gente vai falar. Chegando, beijo. Revelúcia, sua blusa, Gisele, ainda tem no canal. Ah, na verdade é um vestido que nós fizemos. Fiz mesa de corte e bancada para máquinas de compensado. Ótimo, quando a gente pode, a gente manda ir fazendo tudo que a gente precisa, né? Abençoe o trabalho na área e isso, ótimo. Sua roupa está no YouTube? Sim, tá. Trabalho com conserto, tem um cantinho, mas a mesa ainda é da cozinha. Não adianta, gente. Muitas vezes a gente termina usando a mesa da cozinha. E a gente tem que ter essa organização e essa limpeza, porque às vezes a gente terminou de almoçar e já precisa pegar para cortar uma peça. Então a gente tem que limpar tudo, né? Ou evitar essa parte das gorduras para que não fique no nosso tecido. Então isso a gente precisa muito. Adoro suas aulas, me ajuda. Gente, Aqueline, eu te ajudo sim. E as duas formas você me passar mensagem no canal do YouTube para eu conseguir passar o link de iniciante e você me dizer qual é a tua dúvida que eu consigo ajudar. Eu tenho um quarto onde eu faço as minhas costuras. É possível fazer roupas para clientes na máquina doméstica? Com certeza. Não tenho máquina para acabamento. Gente, não existe. Vamos falar uma coisa aqui. Acabamento é você que faz com a máquina que você tiver. Se você não tiver, você vai fazer à mão. Tá? A máquina, ela não existia, desde que o mundo é mundo, ela não existia, e os acabamentos existiam, então, eram feitos com as nossas mãozinhas, com as nossas técnicas. Então, assim, há muitos anos, muita gente, né, fazia como? Fazia isso, as artes, né, a artesã, a verdadeira artista é isso, a gente conseguir fazer muitas vezes com a nossa mão. Então, se já tem uma máquina, ótimo, maravilhoso, você vai conseguir fazer um monte de coisa, entendeu? Então, a gente vai fazendo do nosso jeito. Muitas vezes, é claro, por exemplo, vamos falar de coisas específicas. Se a gente estiver falando de um bordado, a gente muitas vezes não vai conseguir fazer um bordado de um tamanho ou numa qualidade, depende, né? Que uma máquina grandona hoje em dia, computadorizada, consegue fazer. Mas, assim, se a gente tiver paciência, calma e já tiver... como é que se diz? Experiência, a gente consegue fazer e você não consegue nem dizer que aquele bordado não é daquela... que é feito à mão, assim, né? Que não é feito na máquina. Meninas, então vamos lá. Então, o espaço você precisa reunir a iluminação para você ter. Isso é primordial. Procure focos de luz que você possa trazer quando você estiver costurando à noite para colocar perto da máquina para você conseguir costurar. Outra dica, lembra, para você que está montando, lembra que você precisa dos acessórios básicos. Por exemplo, você que está iniciando, você precisa de quê? Primeiro você tem que saber com que área você vai trabalhar. Se é conserto, se é fazendo roupa sob medida, se é fazendo só peças para botar lá na sua lojinha, na garagem, na sacola e vender, enfim. Mas você precisa saber. Daí você precisa da régua, da linha, do alfinete, da tesoura, gente, de caneta. E tesouras tem várias, você tem que separar uma tesoura para o papel, uma tesoura para o tecido. Enfim,
Daí entra em questão de materiais, que depois eu posso até fazer um vídeo só de materiais, de coisas de ateliê, mas no geral é isso, fita métrica, papel para quem vai fazer modelagem, caneta para riscar, borracha. Então, gente, isso tudo envolve esse mundo dos materiais que você precisa. Tecido. Como que você vai fazer em relação ao tecido? Você vai definir. Daqui a pouco eu leio aí, gente. Se você vai precisar de tecido, você vai trabalhar com tecido que o cliente vai trazer para você, que no início é a melhor forma, porque você não gasta dinheiro e não empata. Ou se você vai trabalhar com tecido que você já compra. Às vezes você já tem um dinheirinho guardado e fala, não, eu vou investir em alguns tecidos. Não é o que eu te indico no início de investir em alguns tecidos, mas eu vou te falar uma coisa, se você for investir, que você invista em tecidos dos tons mais neutros possíveis, ok? Não entra na furada de você dizer assim, nossa, aquela estampa do abacaxi tá super em alta, então eu vou comprar essas estampas aí porque vai bombar e eu vou vender tudo. Não entra nessa furada, porque a moda vai passar e depois aquela estampa vai ficar lá, o tecido vai ficar e ninguém vai querer e você vai ficar com dinheiro empatado, entendeu? Então, pensa em tecidos neutros, mais lisos, que combina sempre com tudo. Por exemplo, tecido preto, tecido branco, tecido nude, as cores mais comuns. Sai daquelas cores específicas, por exemplo, de verãozão. Aquilo ali é uma ou outra que usa, de vez em quando. A maioria das pessoas, elas optam sempre pelos tons mais sóbrios, pelos padrões. Então, opte por esse tipo de tecido quando você for comprar, se você quiser comprar alguma quantidade de tecido para você ter em casa, tá bom? Que mais que eu... Então, em relação ao espaço, gente, procura organizadores, essas coisas todas que eu falei para você conseguir guardar e se organizar para você ter. A decoração que eu vou dizer para você. Você tem que lembrar de uma coisa, meninas. Você precisa decorar o seu ambiente. Não precisa gastar rios de dinheiro, mas decorar com o seu jeitinho. Ou você vai pintar, ou você vai colocar um quadro, ou você vai botar uma lâmpada, ou um espelho. Enfim, coloca do seu jeitinho que você tiver e o que você puder, você vai ajeitando com o tempo, tá? Por quê? Porque se você vai receber o teu cliente dentro da sua casa, quando o cliente chega, ele quer ver esse espaço bonito, decorado e organizado. Pensa numa coisa, você que quer ter cliente, não pensa que você vai ficar recebendo seu espaço, o cliente todo num espaço zoneado, entendeu? Você vai falar, mas eu já trabalho há 20 anos e é assim mesmo, e os clientes já me conhecem e já sabem que sou. Sim, ok, mas se hoje você tem 10, 50 clientes, você poderia ter 100. E eu vou te dizer que se você não tem, um dos pontos principais é esse, porque a organização é tudo. Então você precisa pensar que você precisa organização. E organização, gente, não faz parte só dessa área da costura, ela faz parte da vida nossa. Então, a pessoa vai pensar, poxa, olha que pessoa desorganizada. Se ela não tem a mesa dela organizada, com o lugar onde tem... Não, gente, eu não tô dizendo que tem que ser bonito. Você pode colocar até um exemplo. O teu pote do feijão, o pote da maionese, eu guardei para colocar minha linha, meu lápis. Mas isso aí, a pessoa vai ver. Poxa, a pessoa não tem condição, usou os potes do óleo, da maionese, do não sei o que para guardar, mas ela é organizada. Entendeu a diferença? Então você pode não ter dinheiro, mas você pode ser limpa e você pode ser organizada. Então isso, a pessoa que está do outro lado, ela tem que ver isso em você. Então não adianta você chegar e falar assim, eu quero montar o meu ateliê, mas você tem que priorizar isso, porque a gente está lidando com uma outra área. A gente não está dentro de casa costurando para nossa prima, para o nosso irmão que está acostumado a ver a gente descabelada, entendeu? Desorganizada, com um copo em cima de não sei o quê, gritando e o som tá tocando. Gente, a gente tem que focar, a gente tem que entender que a partir de agora a gente está sendo um profissional. Então, se você quer ser um profissional e você quer montar o seu ateliêzinho e quer começar a receber cliente, você tem que se portar como um profissional, entendeu? Então, tem algumas coisas que não dá pra gente ter, a gente precisa descartar. Tá? Porque eu gosto disso, que eu gosto. Ok, que você goste, mas que fique pra você. Determinadas coisas a gente não pode levar para o nosso público, porque o público não vai entender. A primeira visão que ele vai ter é exatamente o contrário, entendeu? Então, lembra de você conseguir ter essa visão mais profissional. Coloca as coisas, claro, com a decoração, com a tua cara, com o teu gosto, com o teu jeito, do jeito que você puder e do jeito que você gostar. E a partir daí, com certeza vai dar certo, tá? Deixa eu tentar ler rapidinho aqui. Vamos lá, menina.
senão a gente não consegue. Ó. Eu tô tentando atualizar e tô voltando aqui. Sim, essa roupa tá no YouTube. Eu não sei se eu consegui pegar de onde eu tava, gente, que agora eu não lembro, mas eu já vou falando. Trabalho com conserto, tenho quarentinho, mas a mesa ainda é da cozinha, não tem problema. Onde eu tenho um quarto onde eu faço as minhas costuras. É possível fazer roupas para clientes na máquina? Isso eu já falei, né? Já respondi. Vamos lá, estou dispensando cliente por medo de cortar, depois fico deprimida. As maiores minhas roupas são confeccionadas por mim. Ora, outras pessoas têm medo. Mas por quê? Iorides ou Lorides, né? Iorides. Por que você está fazendo isso? Dispensar cliente por medo de cortar? Não, gente, eu já falei com todo mundo, vou falar de novo, Iorides. Vai lá na rua, compra um TNT ou pega o seu lençol velho lá, cortina velha. Faça uma peça piloto. Você tem medo de cortar? Começa a cortar no TNT, em tecido que você vai jogar fora mesmo e começa a experimentar, ué. Pra você perder esse medo, entendeu? O medo de cortar, gente, você tem que começar a vencer ele. Se você nunca cortar, você nunca vai sair desse medo, entendeu? Pra gente vencer, a gente tem que fazer, a gente tem que enfrentar, né? Se a gente não enfrentar aquele nosso medo, o que vai acontecer? Vai continuar com medo, você não vai conseguir fazer. Então, tá com medo? Eu concordo, acho que tá correto. O seu medo é uma forma de você ser responsável, porque é claro que você também não pode sair por aí cortando os tecidos das pessoas de qualquer jeito e depois fazer uma besteira. Mas você precisa, sim, pegar tecidos mais baratinhos, como qualquer um, até chita, enfim, o que você tiver. Começa a fazer peça piloto que você vai perder o seu medo de corte. Arrumei uma porta e fiz um cantinho na área de serviço. Muito bem, Cleusa, é isso mesmo. Eu costuro num quarto vago. Ah, bacana. Quem chegou agora, beijo, corre e deixa seu like aí se você não deixou, gente, que eu tô vendo que não tá batendo. Você é excelente profissional, outra coisa, sempre informa os tecidos para as peças que apresentam nos vídeos. Eu sempre informo, tá, gente? No início do vídeo eu tô sempre falando, principalmente nas lives. Quem chega cedo já vê que eu tô sempre falando, tá bom? Bom, este é meu dilema. E outra, quando não tem live, quando é vídeo, muitos estão na descrição do vídeo, tá? Este é meu dilema, só tem que fazer o molde e os cortes da roupa só quando não tenho que usar a cozinha para não pegar gordura e não atrapalhar as refeições. É verdade. Mostra, daqui a pouco eu vou mostrar o vestido. Vamos lá, a minha renda faço na mão, chama Rena Sensa. Essa renda é maravilhosa, né? É dificílimo de encontrar. Nossa, é excelente. Você mora onde, Cristiane, que faz essa renda? No Nordeste do Brasil? Vamos lá. Eu costurei em minha casa, eu faço bolsas, tapetes, retalho e faço concertos. Ah, que bacana, Rose, isso mesmo. Ontem estava terminando uma peça para uma cliente minha, a máquina não estava passando em um certo ponto para fazer o acabamento. Eu fiz na mão, costura embutida. Sim, é isso aí. Com certeza, no seu canal do YouTube fica disponível todas as suas peças. Sim, gente, tem muitas peças que não vão estar disponíveis porque foram peças que eu fiz e criei antes de ter o ateliê, né? Então, assim, eu vou estar vestindo e usando da mesma forma. Depois eu posso estar fazendo uma outra, mas a maioria de lá pra cá, a gente vai estar com as peças disponíveis sim, tá? Estou começando a costura agora, estou perdida na divulgação. Que dica você dá para iniciar? Então, eu tô dando as dicas já e tô falando, tá? Do que iniciar, a gente já falou do espaço, como que ele deve ser, aonde que você vai ser, já falei, se vai ser dentro, no meio do corredor da sua sala, se vai ser num cantinho, ou se até você vai alugar um espaço, então falei isso. Agora eu trouxe a roupa pra mim, e já tem, não, solicitante não tem no meu cantinho, quando vou fazer alguma peça, tem que fazer na mesa da cozinha mesmo, com certeza, não tem problema. Corre lá, deixa seu like, você que não deixou. É verdade, a cor geral que é o que funciona pra todo mundo. Eu fiz uma peça piloto do vestido, ficou show. Ah, que ótimo, Fátima, parabéns. Maria Veiga, não saí de moda? Não entendi, não sou de moda? Não entendi, Maria, repete. Excelente dica, estava olhando tecidos ontem mesmo e na dúvida sobre qual comprar, tá? Então pensa nisso, tá? Pensa no padrão de todo mundo. E você tem que pensar no que o cliente gosta, não é o que você gosta,
tá? O que eu gosto não é o que o público gosta, na maioria das vezes. Então pensa o que a maioria faz. A maioria do cliente, ele termina sendo padrão. Então você tem que ver qual é a sua região. Já vou falar uma outra coisa aqui, né? Já falei um pouco da decoração e vou falar sobre a região. Por exemplo, se você mora numa região que só tem adolescente, não adianta você querer ficar fazendo peças só para pessoas mais idosas, que como é que você vai vender essas peças aonde? Se a maioria do seu público ali é adolescente, entendeu? A não ser que você tenha um nicho específico de senhoras que você vá lá e você vai conseguir vender. Então, lembra e pensa nisso. Outra coisa, se você vai fazer só para adolescente, não adianta você sair fazendo peças com a saia abaixo do joelho, porque uma adolescente, na maioria das vezes, não vai usar esse tipo de roupa, tá? Então começa a entender também quais são as peças que você vai estar produzindo para você conseguir fazer os seus vestidos, as suas blusas, as suas calças, o que for. Adolescente, né? Você tem que fazer shortinho, tem que fazer blusinha curtinha, fazer top, fazer vestidinho, fazer calça justinha. Então assim, tudo dentro do público que você vai estar vendendo. Não adianta querer vender uma coisa e achar que já vai vender. Vai, mas você vai levar anos para você conquistar o teu público. Então pensa nisso para você conseguir. Móveis, pensa numa coisa. Utilize os móveis, né, como a gente falou, de gaveteiro, nananã. O que você puder juntar e organizar é melhor para que dê uma cara bacana, tá? Organização a gente já falou. A superfície que você está usando, como o chão ou a mesa, você tem que ter esse cuidado. Se não caiu uma batata, um cachorro quente no chão, caiu a carne moída do almoço, a criança passou e pisou, o cachorro que lambeu. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nessas coisas. O cachorro fez xixi, o gato fez xixi, passou por cima e deixou a pata lá. Presta atenção nisso, separa, fecha as tuas portas, fecha a janela. Quando você está costurando, fazendo as tuas peças, você tem que estar isolada somente para você, para que realmente aquilo dê certo, tá? Então pensa nisso. Gente, corre e deixa seu like, você que não deixou. Então se organize nesse sentido, que é para depois você não ter o teu tecido manchado, né? Ou porque a criança pegou, porque o cachorro passou, porque o gato. Então assim, não fica só achando que é bonito, né? Pensa que isso pode ser um grande problema para você, tá bom? Outra, você tem que também pensar numa coisa. Pensa no seu conforto, no sentido assim, não adianta você também trabalhar 24 horas por dia, porque vai chegar um momento que você não vai aguentar, você vai estar morta. Então você precisa tirar um dia para você descansar. Por isso que você precisa se organizar. E por isso que vai entrar um tema que a gente estava falando outro dia, e às vezes as pessoas ficam, não sei o quê. Vamos lá, quando a gente fala assim, mas nossa, uma peça levou tão rápido para fazer, tem gente que leva 15 dias. Gente, coloque uma agenda, faça um papelzinho. E claro, se a cliente está com pressa, ela já vai te dizer qual é o tempo que ela precisa dessa peça. Se ela não está com pressa, ela vai falar para você, eu quero essa roupa, mas vai ser pro mês que vem. Ou então, vai ser daqui a 6 meses. Você vai se organizar. Então tá bom, eu posso te entregar na data tal. Mas não corra, não faça a loucura de você colocar um prazo muito perto da data que ela precisa. Porque se tiver um ajuste, se der errado, se ela não gostar, qual é o tempo que você vai ter para você fazer uma nova peça para ela? Você já pensou nisso? Então, isso são detalhes que você precisa começar a pensar. Coloca na sua agenda um prazo, não vai ficar igual uma louca entregando os vestidos todos em um dia, em 2 horas, se você daqui a pouco não tá nem dormindo, entendeu? Você tem que dormir, você tem que descansar para você conseguir raciocinar o que você vai fazer e até fazer de uma boa forma, porque depois você começa a ficar de mau humor com você, com a sua família, com seus filhos, com o cliente, e é pior para você mesmo, porque a única pessoa que sai perdendo é você. Então assim, tira um dia só seu, esquece o mundo, entendeu? Mas organiza a sua agenda para que você saiba que fulano vai ser amanhã eu entrego ela, outro dia, outra. Se você sabe que cada peça você produz, as peças normais que você produz, se você sabe que você vai produzir, por exemplo, eu levo um dia eu faço uma peça bem feita, beleza, né? Você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar dos seus filhos e aí ao mesmo tempo também você vai fazer a sua peça. Maravilha, eu vou deitar 10, 11 horas da noite, mas eu dei conta do meu serviço. Então tudo bem. Você vai lá e separa. Você sabe que faz um dia, você separa 2 dias. Tá? Separa 2. Por quê? Porque nesse dia você pode ficar doente.
Então você nunca pode trabalhar no limite, entendeu? Você nunca pode trabalhar sempre na risca das datas e das coisas suas, porque pode sim acontecer um problema e depois você não conseguir mais resolver. Então pensa nesses detalhes que são extremamente importantes. Então não importa se o cliente vai, a não ser que o cliente peça uma coisa específica, como eu falei, eu quero essa peça para ontem. Aí tudo bem, você vai ver se você pode pegar e se vale a pena financeiramente. Mas se você acha que não dá, você vai lá e fala com ele, não dá para eu pegar. Não adianta você também pegar uma peça, olha bem, não adianta você pegar uma peça, crescer o olho por conta do dinheiro, depois você não entrega a peça que você prometeu e nem a peça dos outros clientes. Gente, você se embola e você começa a se tornar uma pessoa, de garganta. Você fala, chega na hora você não entrega as peças dos clientes. Gente, a data que você colocou, ela tem que ser uma coisa assim, certa já, e sempre antes das datas das clientes, para você não se enrolar, porque como eu disse, se você tem um problema, você vai ter um tempo para você resolver, tá? Então, organize-se nisso. Outra coisa, você tem que ter criatividade, gente. Criatividade em quê? Vamos lá, por exemplo, quando o cliente vem trazer uma peça para você, independente se é conserto ou se você está fazendo essa peça para ele, né, tá fazendo a modelagem de uma blusa que a pessoa trouxe, você olha para aquela cliente e começa a visualizar se aquela cliente, ela é gordinha, se ela é baixinha, se ela tem muito quadril, tem muito busto, não sei o que, não. O cliente, muitas vezes, ele chega e pede uma peça pra gente fazer porque ele acha bonito. Mas ele não entende que muitas vezes aquilo não vai ficar bom no biotipo dele. E você precisa passar isso para o seu cliente. Você precisa começar a entender que quando você fala assim, eu vou montar um ateliê, eu vou colocar uma placa ali fora que eu faço peças, que eu faço não sei o quê, a outra pessoa do outro lado, por mais ignorante que ela seja, olha o que eu tô dizendo, por mais ignorante que ela seja, né? Por mais, ela vai sempre olhar para você e vai falar, poxa, mas você é uma profissional dessa área. Você faz roupa, você costura. Você não sabe o que, provavelmente ela sabe o que vai ficar bom em mim. Entenderam? Então vocês têm que começar a ampliar a visão de vocês em relação à costura e não só ficar com a mente fechada achando, não, eu sou costureira. Ela quer que eu faça essa peça? Tá bom, deixa eu fazer essa peça. E olhar para baixo e pronto. Entendeu? A vida, para você crescer, você precisa abrir e pensar o seguinte, olha, tudo bem, então eu vou fazer essa peça, mas deixa eu te falar uma coisa, se a gente fizer essa peça com esse detalhe no ombro, é melhor para você, porque você tem o ombro estreito. Olha, deixa eu te dizer, isso aqui não vai te valorizar muito, não é falar, vai ficar feio em você. Então, muda um pouco as palavras para você conseguir conversar e passar para as pessoas de uma forma um pouco mais educada, né? Para você não ser tão taxativa. Fala, isso aqui fica melhor, esse daqui já não vai ficar tão bom, entende? Então, vamos fazer desse jeito, olha, eu te aconselho que de repente esse jeito... Agora, tem cliente que mesmo você falando, ela vai bater o pé e ela vai querer desse jeito, aí tudo bem. Você lava as suas mãos porque você não tem o que fazer, mas você tem que entender por duas questões, porque você é uma profissional e a segunda questão é porque você é um ser humano também. Então isso te cabe como responsabilidade. A gente como ser humano, a gente não tem só porque a gente é profissional chegar e falar, então eu sou isso, por exemplo, tem alguém lá machucado, eu não sou médico, então nem vou lá porque eu não vou ajudar. Gente, não é isso. Essa não é a nossa atitude, entendeu? Então a gente tem que entender que a gente precisa sempre tá do outro lado também. E se fosse com você, você faria o mesmo? É isso que a gente tem que começar a pensar. O que você faria se você estivesse do outro lado? Você trataria essa pessoa do mesmo jeito? Entendeu? Então, quando a gente faz uma coisa pro outro, a gente tem que pensar se é aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente, né? Porque às vezes as pessoas, o ser humano, ele é assim... Ele aponta, ele xinga, ele fala mal, você é isso, você é aquilo, você é feio, ficou horrível, ficou ridículo, ficou tudo. Bate palma porque infelizmente nós seres humanos, a gente é o primeiro para poder chegar e atirar, né? Fazer coisa ruim com as pessoas. Mas a gente tem que pensar que se a gente estivesse no lugar da outra pessoa, não era isso que a gente gostaria de receber, né? Então a gente tem que tratar o outro com carinho e visualizar que você sabe que aquilo não vai ficar bom para a pessoa. Então você fala.
fala, né? Fala numa boa, entendeu? Educada, que a cliente na maioria das vezes vai entender. Se ela não quiser, como eu falei, deixa de lado, tá? Bom, eu vou tentar ler um pouquinho, não estou conseguindo entrar, já começou sim, tem algumas clientes, elogiam muito meu trabalho, mas sou insegura, sempre tenho medo que estoure uma costura ou um zíper. Deixa eu te falar, a costura, se você, deixa eu só te falar, dar uma vírgula aqui. As costuras mais, por exemplo, quando você tem peças mais justas, você faz um reforço na costura. Segundo, em relação ao zíper, se você tiver um zíper, por exemplo, todo zíper pode acontecer de abrir. Isso aí é inevitável e a culpa não é sua, tá? Ponto final. Segundo, se você tá com vestido de festa, vestido de madrinha e vestido de noiva, eu sempre coloco reforço onde tem o zíper, porque eu já sei que isso acontece. Só que é o seguinte, uma coisa é uma cliente com uma calça, com uma saia, acontecer. É chato? É. Mas o pior é para uma noiva, é para uma pessoa que está numa festa e aquele momento não vai voltar. Ela precisa daquela foto, porque aquela data não volta mais. Ela não pode repetir aquela festa. Então, a gente tem que começar a raciocinar nesse sentido. Então, por exemplo, nesse caso, você precisa criar um reforço para esse zíper, para que você consiga ter certeza que se o zíper estourar, você tem um reforço lá dentro daquela roupa, tá? Então, coloca um colchete daqueles, esqueci agora, gente, daqueles assim, aqueles, tá? Vocês já sabem. Coloca um reforço desse, até esqueci, me ajuda aí. Coloca também aquela parte do trançado, se for o caso, por dentro da roupa e você trança, puxa para você apertar. Gente, tem várias coisas. Fecha com outro zíper, fecha com gancho, fecha com... Como é que fala? Fecha com botão, fecha o que você quiser, mas coloca um reforço para poder ajudar, tá? Vamos lá, cortar no TNE, tecido, algodão cru, papel, fustão, isso mesmo. Tem que ser, gente. Bom dia. Eu costuro no quarto, o vago que tenho. Ah, ótimo, Semira. Vamos lá, no início eu tinha muito medo, aí comecei a me perguntar, será que eu posso comprar um tecido desses? Aí fui tendo mais confiança e hoje já tenho, tá vendo? E passou o medo. Exatamente, porque se a gente não começar, não adianta, a gente vai ter sempre medo. E o medo é uma coisa que eu vou te falar uma coisa, ele tem dois lados o medo. Ele tem o lado bom, porque na verdade a gente realmente, eu tô tentando achar aqui, tá, gente, onde que eu parei. Ele tem o lado bom, porque a gente precisa realmente... muitas vezes ter o medo pra gente não entrar numa enrascada, né? E a gente ao mesmo tempo precisa, também não pode deixar o medo dominar a gente em determinadas situações, porque senão a gente já sabe que vai ser horrível, né? Ou seja, a gente não vai conseguir fazer nada. Então o medo a gente tem que, como é que se diz? Um meio termo, né? Senão não dá certo. Vamos lá, deixa eu tentar ver, gente, se eu consigo... encontrar onde é que eu tava aqui. Tá? Só um minutinho, gente. Então, vamos lá. Eu faço a prova na cliente, nunca tive problemas com isso, que ótimo. A mesma coisa, você tá lá provando a cliente, você tá falando um ponto importante. Gente, prova de cliente. Se o cliente está na sua casa, presta atenção, organiza aquele espaço, tá? Para que realmente o cliente se sinta num local profissional, por mais que seja a sua casa. Então, ela vai lá pro seu quarto, mas arruma o seu quarto, tá? Não deixa o seu banheiro lá aberto, com cheiro de xixi, com o tapete aberto, com as toalhas de banho espalhada, fedendo. Gente, se organiza, entendeu? Tô falando situações assim, do dia a dia, entendeu? Que muita gente vai passar por isso. Por mais que você tem gente que é muito organizada, isso não vai acontecer, graças a Deus. Mas tem casa que é assim. Então, meninas... Não sei se vocês estão rindo do outro lado, mas a gente ri porque é uma realidade. Então, assim, organiza essa casa. Se a cliente vai pro teu quarto, organiza esse quarto. Se ela vai pro banheiro, pelo amor de Deus, limpa. Não tem dinheiro para comprar desinfetante? Não tem problema. Mas limpa esse banheiro, passa um sabão, passa um detergente. Não atende o cliente com aquele cheiro de xixi, com o vaso cheio todo sujo. Gente, não dá certo. Abre a janela, entendeu? Põe alguma coisa. Então passa seu perfume, passa um aerosol
aerosol, passa o que for, mas não pode, entendeu? Outra que eu vou dizer, aí a cliente está no banheiro experimentando, tá chegando a tua prima, tá chegando o tio, tá chegando o papagaio, o teu marido, e aí chega todo mundo gritando na sua casa e a cliente tá lá. Gente, isso não existe. Olha, vamos ser profissionais. Se você quer montar o ateliê e dizer que você é uma profissional, então se porte como um profissional. Por exemplo, ela tá no banheiro, você já avisa para os seus vizinhos, agora eu não posso. Dá licença, eu vou receber uma cliente, eu não posso. Tá? Não importa que a cliente está dali da rua de cima, que ela já te conhece, mas gente, seja profissional, porque ela tá do outro lado como tua cliente, ela não tá como tua amiga, ela não tá te pagando, então ela é cliente sua, entendeu? Então você tem que pensar. Outra, fecha a porta do seu banheiro, deixa ela fechar. Fecha esse quarto para ela não abrir, daqui a pouco ela tá lá experimentando, aí você vai pra cozinha para ver que a panela ficou no fogo, e aí daqui a pouco vem o marido e abre a porta do quarto, ou a criança e vê a mulher pelada. Gente, começa a se organizar, pelo amor de Deus, começa a se situar, entendeu? Você sabe que tá na sua casa, a casa é pequena, não tem problema. Você só tem a sua sala? Ah, é um quarto e sala que eu moro, beleza. É um kitnet, ok, não tem problema, mas se organiza. Fecha a sua porta, fala com seu marido, fala com seu filho, fala com o papagaio. Olha, não me entre aqui porque eu vou estar com o cliente e eu não quero que o cliente passe por uma situação chata, tá bom? Pronto, entendeu? Aí daqui a pouco o cliente tá se trocando, tá botando a roupa ali, coitada, em cima do móvel ou da cama, de onde for. Daqui a pouco passa o cachorro, leva a roupa da... Gente, não é isso. Então assim, pensa, vamos ser profissionais. Então, como diz o ditado, cada macaco no seu galho, é bem isso. Então, assim, para ser profissional, então seja profissional. Se não é para ser, não tem problema. Mas então vai para a cozinha, vai lavar banheiro, vai limpar a casa, vai arrumar guarda-roupa, vai para outra profissão, né? Mas seja profissional lá na outra profissão, porque isso não dá para acontecer. Baixa seu som. Ah, eu gosto de ouvir meu samba, meu pagode, meu gospel, minha igreja, eu gosto de ouvir meu aleluia, eu gosto de ouvir minhas crianças cantam. Tudo bem, ótimo, viva a sua vida do jeito que você quer viver, mas na hora que o cliente chegou, tem que ser profissional. Aí eu te digo, como que você chega numa loja, num shopping? Você chega do jeito que você encontra de qualquer jeito? Não, né? Então eu não tô falando nenhuma besteira aqui, né? Quando a gente chega numa loja, no centro da cidade, da sua cidade, como é que tá? Tá tudo zoneado? Os donos, os vendedores estão tudo lá sentado, cada um bebendo sua cerveja, bebendo e almoçando ali no meio, todo mundo? Não, né, gente? Isso aí acontece num camelô, né? Quando a gente está passeando, por exemplo, se estiver no Saara, no 25 de março, aí ele não tem outro lugar, coitado, ele vai almoçar ali mesmo, um feirante, né? Quem tá na feira termina almoçando ali mesmo, não é? Mas numa loja, num comércio, então você tem... É hora de almoço? Você quer... A cliente veio experimentar, você marca. Olha, tá bom, então você vem 11 horas. Não, porque meio-dia, por exemplo, se você é uma pessoa regrada, você toma remédio, você se não almoçar, você passa mal, não tem problema. Mas você avisa, ó, esse horário eu não posso. Então, porque é o horário do meu almoço, eu não posso. Você vai lá, gente, coloca. Ó, ou o cliente chega 11h30, ou ele chega 12h30, ou ele chega 1h. Se o cliente não puder bater o pé e falar, não, só posso esse horário, se eu falar, então tá. O que você faz? Come um pãozinho, come um lanchinho antes. Mas não vai me sentar com um prato comendo e conversando com o cliente, gente. Peraí, né? Então, começa a prestar atenção, porque esses detalhes são super importantes, tá? Então, prova de cliente é algo muito sério, não é coisa tão simples. Então, quer preparar sua casa? Prepara, mas presta atenção nesses detalhes, tá? Ai, gente, que mais? Deixa eu ver aqui para eu ir tentando ler vocês. Muito meu trabalho, que bom, que elogia, você já falou, eu já li. Vou lá, deixa eu ver aqui. Peraí, meninas, que eu vou chegando lá. Abri ateliê no meu bairro, sou estilista e faço as peças sozinha. Estou adorando seus conteúdos. Que ótimo. Sou pernambucana, mas moro em São Paulo. Faço desde os meus 7 anos de idade. Nossa, Cristiane, que maravilha, gente. Ah, se eu pudesse, eu pegaria, se eu estivesse no Brasil, eu iria agora comprar uma renda sua, porque eu amo as rendas renascenças, amo de paixão. Temos que pedir o curso para iniciantes nos comentários do YouTube. Isso mesmo, obrigada, Rosilane. Vamos lá. As cores gerais, lisas, nunca caem de moda. Isso mesmo, então é o perfeito, como eu já falei para você que quer. Vamos lá.
Sou nova inscrita, você tem essa blusa no canal, o que eu tô usando é um vestido e já tem no canal. Pode me informar se lã batida e lã xadrez precisam molhar antes de costurar, tem perigo de encolher. Gente, tem gente que gosta de molhar, eu já usei sem molhar e não teve problema, mas isso vai de cada fabricante, tem algumas que encolhem, outras não, tá? Já passei esse constrangimento de entregar um vestido com uma manchinha de iogurte, ao costurar na mesa da cozinha só consegui pedir desculpa. Gente, isso é chato demais, né? Claro, vão ter momentos que a gente vai ficar com a cara no chão, mas o que você puder, faça, evite. Por exemplo, tem criança. Gente, eu sempre tive trabalhando e tive criança, né? Mas assim, sempre que o cliente ia chegar, mesmo no ateliê, porque muitas vezes minhas crianças terminavam indo para o ateliê depois da aula, depois da escola ou antes, porque às vezes era muito cedo, a escolinha nem tinha começado. E a criança ia, mas eu saía catando os carrinhos, é uma chupeta, é não sei o que vai ficando, eu tirava tudo. Então assim, aí você vai falar, ai, mas que chato, é porque a cliente não pode ver que eu tenho criança, ai, eu tenho criança, qual é o problema? Realmente não tem problema nenhum, mas o problema é que ela é uma cliente, o problema é que é um lugar profissional, o problema é que ali não é a sua casa, e mesmo que fosse a sua casa, você está atendendo como uma profissional, esse é o problema, entendeu? Então essa é a diferença. Então por isso que a gente tem que ter esses cuidados. Vamos lá. Bom dia, a saúde eu já falei, vamos lá, gente. Desculpa essa semana não sendo tempo de assistir as lives. Ô Maria Rosa, entendi. Mas já tá tudo bem? Você já melhorou? Como é que estão as coisas aqui? Aí na sua saúde, na sua casa? Aprendendo muito. Você depois entrou em contato pelo Instagram. Que bom, gente. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. E quando a pessoa escolhe o tecido, escolhe o modelo da roupa, mas ela quer que fique igualzinho o corpo da modelo, mas não fica. Gente, Nádia, deixa eu te falar uma coisa, isso é o que mais acontece, não adianta, a maioria dos clientes acha que isso vai acontecer, tá? Mas você, delicadamente, você já tem que falar, esse modelo é lindo, mas a modelo também ajuda, né, gente? Olha que lindo o corpo dela, né? Tudo fica perfeito, né? Pois é, mas deixa eu te falar uma coisa, olha, esse modelo, ele é lindo mesmo, mas assim, quando a gente faz em tamanhos um pouco maiores, a gente sabe que às vezes o caimento não é mesmo, esse tecido não consegue ser igual, então não vai ficar da mesma forma, mas o básico a gente consegue chegar, entende? Então você tenta dar um pouquinho, porque senão depois o cliente vai falar, por que você não me falou? Por que você não me avisou? Porque aí eu tinha trocado e ele tá certo, como eu te falei, ele tá sempre te enxergando como um profissional. Então o teu papel é informar, é falar com ela, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não vai ficar bom, entendeu? Lembra disso, gente. E lembra de deixar o seu like se você não deixou. Já aconteceu isso comigo horrível, um vestido de 15 anos que foi encomendado um mês antes da festa e eu segui as suas orientações. Fez um modelo que você ensinou de noiva. Ah, que bacana. Gente, quando você tem organização, tudo dá certo. Às vezes eu recebo algumas perguntas de vocês, né, não sei quem, mas me pergunta, quanto tempo você faz uma peça? Gente, tudo depende. Deixa eu te falar uma coisa, olha, a peça mais rápida que eu já fiz foi um vestido de noiva que a gente fez praticamente assim, em 2 dias. Por quê? Porque a noiva tinha encomendado em um determinado lugar, o vestido não deu certo, ficou apertado, ela com barrigão grávida, a roupa não estava dando certo, a mãe levou, não tinha, sabe aquela coisa que não dá nem para consertar? Resumindo, realmente ia começar do zero, então foi o que aconteceu. E o casamento era no sábado daquela semana, gente, não tinha solução. Sabe aquela pessoa que não tem solução, coitada? Resumindo, fiz o vestido assim, numa noite, a gente cobrou um valor, eu falei, não, pra mim não dá, pra eu fazer eu até faço, mas só que o valor realmente vai lá em cima, tá disposta? Ah, tô disposta, então tá bom, então vamos lá, fiz, ficou ótimo, ficou super bacana, entendeu? E até porque era grávida, então a gente também tem outros fatores pra gente conseguir acertar, né, no vestido e tudo, mas assim, ou seja, acontece, entendeu? Então você sabe até onde você vai, né? Você precisa saber, mas você também tem que cobrar o seu preço, foi o que eu falei ontem, você tem que se valorizar. Bom, fiz primeiro no TNT para experimentar e deu certo, entreguei uma semana antes, gostaria de mandar a foto. Ah, me manda pelo Instagram, Gisleide Novelo, que ótimo, tá vendo? Por isso que é bom fazer a peça piloto, porque se você tem alguma dúvida, você já tira ali. Me vi muito desorganizada na minha vida, paguei o preço. Gente, olha, a pior coisa é você ser desorganizada. Se você ainda bem que você já aprendeu, né, Maria? Mas se você tá se você tá do outro lado,
muda, começa a parar, aproveita que hoje é feriado, você não tem mais nada para fazer, a não ser a live de mais tarde para assistir, né? Mas além disso, corre lá, começa a organizar suas coisas, tá? Da sua vida, de tudo. Sua maquiagem, arruma a gaveta das suas calcinhas, da sua meia, do seu marido, da cozinha, arruma o que você tiver que arrumar, organiza a sua vida, tá? Ah, seja o que for. Ah, tô cheia de conta para pagar, não tenho dinheiro, tá bom. Então organiza. Coloca uma lá de cada vez. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que vai ser pago em primeiro lugar quando você tiver um dinheiro? Porque você vai ter. Um momento você vai ter. Então você vai lá, coloca no papelzinho. A hora que você tiver, você vai lá e paga, tá? Então a gente está falando de que você tem que focar, você tem que criar objetivos, você tem que colocar no papel e você tem que seguir. Para você se organizar, cria uma agenda, coloca o papel lá quando você acorda, só falta ficar na sua testa, mas coloca para você enxergar. Então hoje de manhã eu vou fazer isso, isso, isso. Então agora são tantas horas e eu vou correr. É assim que a gente vive. Pra gente ser organizado, a gente tem que estar com um relógio na mão, relógio na parede, relógio no teto, relógio na porta. Onde você olhar, você tem que ter um relógio. Sabe por quê? Para você se organizar dentro do que você está precisando. Senão, você fica perdida durante o dia. Mas o que eu faço agora? Anota. Passa na agenda o que você precisa fazer, entendeu? Para você se organizar. E mais importante, se você está definida para realmente começar a trabalhar, colocar um ateliê e montar uma coisa, você precisa se organizar porque você precisa do seu tempo, tá? Vamos lá, que já tá aqui acabando. O que você acha de fazer as peças em numeração industrial? Isso é muito pessoal. Você que tem que saber se você vai ter cliente para vender, qual é o tipo de peça, né? Qual é o modelo, como a gente falou, e respeitar aquela tabela para você conseguir vender, tá? Então isso é com você mesmo. Tem modelo que não combina com determinado corpo. Vejo isso em mim. Isso é total. A gente tá com essa série lá no que começou anteontem, né? No Instagram, e eu tô falando sobre os biotipos, as coisas que ficam boas e as coisas que não ficam. Muitas vezes as pessoas se vestem mal, não é porque ela não tem dinheiro, porque não é porque tem dinheiro que vai se vestir bem, é porque ela não tem bom gosto às vezes para comprar. Às vezes o dinheiro que ela gasta para comprar um tênis caríssimo, ela comprava um monte de peça, um monte de coisa bacana, entendeu? Aí bota o tênis e não combina com um monte de coisa. Então tem que entender que você tem que começar a se organizar em todas as coisas da sua vida. Não adianta a gente também pegar, comprar, gastar dinheiro igual. Tá montando um ateliê, vai lá, compra uma máquina caríssima, a melhor máquina, porque você ouviu fulano de tal, o Papa falando que a máquina era caríssima, o fulano de tal falou. Gente, não importa. Você vai usar aquilo tudo que tá na máquina? Se você não vai usar, não adianta você gastar um dinheirão, entendeu? Então, isso que você tem que começar a prestar atenção, tá? Vamos lá. Então, que bom quem tá perdendo seu medo aí. Sim, você tem que falar muito bem, Maria Veiga, né? Falar tranquilamente com o cliente. Se ele não aceitar, né? Faz do jeito que ele quer e pronto, tá? Tem cliente, Vânia, que não aceita opções. Isso é verdade, não tem problema nenhum. Aí a gente faz. Ok, tá feito. Aí quando ela falar, se ela falar alguma coisa, algumas não falam nada, algumas vão dizer, nossa, tá lindo, eu amei, ótimo. Você tá vendo que tá horrível e ela vai falar que amou, tudo bem. Mas vão ter outros que vão falar com você. Ah, eu não gostei. Você vai falar, eu te avisei, né? Pronto, não tem nem mais o que fazer, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo ler ali. A minha casa, o único lugar que é organizado é a cozinha e os banheiros. Então, ótimo. Então, recebe na sua cozinha lá toda bonitinha, nos banheiros e maravilha. Vixe, que constrangimento. Eu já aviso antes para todos, estou com cliente. É a melhor coisa. Aconteceu isso comigo. O marido da costureira pegou de calcinha. Raquel, não acredito. Deixa eu até ler de novo essa frase. Aconteceu isso comigo. O marido da costureira me pegou de calcinha. E você não falou nada com ela, não? Ai, gente, me desculpa. Mas, sinceramente, eu do outro lado, se eu tinha... Desculpa, mas eu tenho que ir. Ele não pode ter ficado apaixonado por você, né? Mas olha, se eu tivesse do outro lado, eu ia falar o seguinte: gente, como é que você faz um negócio desse? Você não avisa pro seu marido que você tem cliente? Você não, olha, sinceramente, eu acho que eu nunca mais eu voltava numa pessoa dessa, gente. Ai, que raiva. Eu acho isso tão desconfortável, eu acho essas coisas assim, tão não profissional, entendeu? Que eu acho que, gente, você é tão culpada porque você tem que avisar, entendeu? Nossa, eu não acredito. Eu ainda estou na luta de encontrar tecidos em conta aqui em França, os preços são caros.
penso que no fim as roupas ficam caras. O André, não sei se é André que eu tô falando, se não é André, se for outro nome, me fala, né? Se for mulher. Mas então, deixa eu te falar uma coisa. O importante é você tentar procurar, até na França, porque... gente, mas tem lugares que tem. Igual na Itália, sempre tem lojas que são de tecidos mais baratos. Tenta ir para um lugar que de repente é no centro, que tem mais opções. Porque às vezes é na cidade que você tá, entendeu? Da França que acontece isso. Porque, igual aqui, tem lugares que são caros mesmo, mas tem outros lugares que você consegue achar com preço bom, entendeu? Tentei te mandar o conjunto de renda pelo Telegram. Telegram não tenho, gente, eu tenho Instagram. Se você me mandar Instagram, todo mundo me manda foto por lá. Então, é só bater Gisleide Novello, entra pelo direct do Instagram, tá? Que é onde deixa a mensagem e você vai me enviar a foto. Pronto, sem mistério. Dividi minha cozinha com drywall e fiz meu ateliê para atender meus clientes. Quando tem cliente, ninguém fica por perto, já até sabem. Isso mesmo. E como eu disse, não vai ficar deixando panela lá com peixe fritando, entendeu? Com teu bacon lá dando cheiro. Ah, porque eu amo bacon, eu durmo com bacon, eu tomo banho com bacon, porque eu amo bacon. Gente, tá bom, mas o outro cliente não gosta. Então, pela outra, não vai sair fazendo suas frituraiadas, suas comidas e deixar a roupa do cliente, ó, com cheiro daquilo não, porque você tem que ser profissional, pensa nisso. Rapidinho que eu tenho outras coisas aqui para falar. Então vamos lá, a máquina de costurar, né? Depois a gente vai ter um tema só sobre máquina de costurar. É óbvio que você tem que ter as ferramentas, os tecidos, as linhas, os moldes, manequins. Eu vou ter um tema só sobre manequim, que a gente vai estar falando para você que quer montar ateliê e eu vou estar especificando, tá? Então régua, caneta, esses itens eu também já falei. Então você prepara o seu ateliê de costura para que você consiga realizar os seus trabalhos e você ter os seus clientes a cada dia mais, tá? Deixa eu ver o que mais que eu deixei. Isso aqui eu já falei. Vamos lá. Outra, procura deixar uma cadeira, uma poltrona ou um sofá, um lugar para o seu cliente sentar, para ele se sentir confortável, tá? Vamos lá. Em relação também à questão das cores, se o seu ambiente é pequeno, quanto mais tons claros você tiver, é melhor. Por quê? Porque dá uma sensação de amplitude. Então não adianta você ter um lugar desse tamaninho e você quer, eu amo roxo, eu vou pintar de roxo e amarelo. Ah, porque eu amo vermelho, a minha sala vai ser vermelha, vai ser azul. Gente, não dá. Pensa, coloca um marfim, coloca um off-white, coloca um branco, tá? Pensa profissional. Lembra do seguinte, a maioria das lojas que você entra num shopping, como são? Cada uma tem uma parede de outra cor? Não, a não ser que seja uma loja específica daquele tema, né? Do resto, lembra disso que é pra você não ter problema, tá bom? Então, daqui a pouco eu respondo, se eu não responder essa pergunta, porque a coisa tá demais, eu tenho muita coisa pra falar, tá? Meninas, eu já falei, isso aqui que eu tô não é uma blusa, é um vestido e já tem no canal, tá? Então, vamos lá, daqui a pouco eu leio. Deixa eu tentar ler aqui, senão as minhas anotações eu vou esquecendo das coisas que eu quero falar. Então, eu já falei das mesas, de tudo. Você precisa ter alguma arara, pelo menos uma arara pequenininha, se você puder, para você deixar separadinha ali no seu cantinho, mesmo que você esteja na sua cozinha, na sua sala, para você pendurar as roupinhas dos seus clientes que você está fazendo. Então, não deixa aquilo embolado, amassado. Aí o cliente chega para ver a peça dele, para experimentar. Você vai lá, sabe o que acontece? Se a peça dele, do cliente, está lá toda amassada, gente, que coisa feia. Coloca um cabide, coloca numa arara bonitinha. Não tá com dinheiro para comprar arara? Não tem problema. Separa um lugar no guarda-roupa. Não tem guarda-roupa? Não tem problema. Bate um prego na parede. Mas me pendura essa roupa, entende? Não vá deixar a roupa do cliente amassada, gente. Você tem que entender. Pendura na maçaneta da porta. Ah, não tem maçaneta da porta na minha casa. Então vá comprar um prego. Pede um prego em algum lugar. Pega uma pedra, se também não tem martelo, e bate esse prego na parede. Mas me pendura essa reada. Gente, então, meninas, pensa numa coisa. Você precisa ter essa organização, tá? A arara, se puder, é melhor. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu tenho para falar com vocês, que eu anotei tanta coisinha para vocês conseguirem entender. Então, presta atenção para a roupa do cliente não ficar com cheiro e para a roupa do cliente não ficar amassada, tá? Eu já falei sobre as cores dos tecidos que você precisa para poder não ficar... depois você perder dinheiro com isso, tá? Vamos lá, que mais? Então, daqui a pouco... eu vejo mais algumas coisas pra gente fechar. A gente já tá aí com 1 hora. Vamos lá.
Bom dia, não, bom dia pra todo mundo. Beijo, corre lá, deixa seu like se você não deixou, hein, meninas? Essas dicas são muito boas, sempre pensei desse modo como você está dizendo. É isso aí, acabei de chegar, beijo. Roupa chique, amiga, deixa seu endereço, amiga da Renda Renascença. Maria Pinheiro, tem que deixar, né? Gi, você é muito abençoada, seu talento dividindo com quem não posso devagar uma benção. Vamos lá. Comecei há pouco a atender pessoas de fora, desconhecidas. Estou sem saber onde correr para encontrar um material em conta. Preciso fazer um MEI ou o que para ter um fornecedor. Vamos lá, os fornecedores em sua maioria só vendem para quem tem CNPJ. E no Brasil, o MEI é uma das opções que você consegue abrir uma empresa com um recurso muito pequeno e ao mesmo tempo você consegue estar obtendo CNPJ para você conseguir abrir os seus horizontes. Mas você tem que pensar uma coisa, você tem que ver se quando você for abrir mesmo sendo uma microempresa e sendo um MEI, primeiro você tem que ver se o seu endereço vai ser, como é que se diz? Vai ser aceitável lá pela prefeitura, né? Esqueci o nome, porque aqui é outro nome e a gente às vezes esquece os nomes do Brasil, mas enfim, é pela prefeitura, né, que tem ali, você observa se o local onde você mora, se é aceito, se não aceita, para poder você daqui a pouco não estar abrindo uma empresa num endereço que depois você tenha que fechar, porque aquilo não pode. Veja se isso realmente é viável, se vale a pena para você abrir um CNPJ no início, tá? E se for o melhor caminho, que seja, como diz, boa sorte, né? E faça tudo organizado para que dê certo. E a melhor forma realmente é ter um CNPJ para que você consiga obter mais recursos de um fornecedor. Mas pensa numa coisa, muitas vezes os fornecedores tem momentos, veja bem, que eles às vezes não têm preços muito competitivos. Então, às vezes, eles conseguem ter, porque eles vendem no atacado e eles estão vendendo, entre aspas, diretamente para uma empresa. Mas eu já peguei momentos que, às vezes, uma loja conseguia me fazer um valor, assim, super bacana num tecido, que às vezes o fornecedor não conseguia. E eu comprava naquela loja e ele me dava nota fiscal. É só você avisar, olha, eu tenho CNPJ e eu vou precisar porque eu sou empresa, né? E o dono da loja, ele vai fazer isso, porque ele tem a nota fiscal ali, para quem já é uma empresa maior, né, que não é MEI, ele tem uma nota fiscal para ser dada e direcionado para outras pessoas, para outras pessoas jurídicas também, tá? Então, enfim, lembra disso e faça se for o possível, mas fica de olho nos preços, porque como eu disse ontem, a melhor venda é aquela que a gente compra com o menor valor, ou seja, se os seus materiais, se a sua compra for feita com os menores valores possíveis, aí sim você vai ter boas vendas, porque você pagou barato na sua compra. Se você pagar caro um tecido, não adianta você querer cobrar caro do seu cliente, porque depois você pode não ter quem pague e quem fica com a coisa empatada é você, tá bom? Então vamos lá. Amo fazer renascença, para mim é uma terapia. Que ótimo, eu também amo essa renda. Meu filho teve um infarto, de tô apavorada, mas está se recuperando. Nossa, Maria Rosa, que coisa, né? Ai, que horrível. Mas a gente sabe que infarto, você vê, até os jogadores de futebol, né, que tá todo dia treinando, às vezes acontece, né, gente? Enfim, por mais que a gente se cuide, né, mas infelizmente acontece. Gi, dá para viver somente de costura? Eu vou fazer um tema sobre isso e eu vou fazer uma live somente falando sobre essa questão da costura dos valores. E se você tá afim de rir, então vem comigo que a gente vai estar rindo também. Porque tem coisas que a gente realmente tem que falar. Eu tinha um carrinho que era insuportável. Quando o cliente chegava no portão, o cachorro latia tanto que eu ficava constrangida. Graças a Deus, minha filha levou ele. Um carrinho? É carrinho ou cantinho? Não entendi. Um cãozinho que era insuportável. O que é, gente? Chegava no portão, o cachorro latia tanto que eu ficava tão constrangida. Graças a Deus, minha filha levou ele. São situações, gente, que às vezes a gente está do outro lado, ama o nosso gato, ama o nosso cachorro, ama a nossa galinha, ama o nosso papagaio. Mas assim, gente, vamos começar a separar as coisas, porque a gente precisa separar por conta do profissionalismo, tá? Viver de costura dá para viver, mas depende, é como eu falei, tudo vai ser de acordo com o que você organizou para sua vida e planejou. Dá para ser? Dá para ser isso? Dá para ser aquilo? Tudo depende. Dá.
Tem gente que dá, tem gente que não dá, tá? Como dar conta de tudo sozinha? O que o iniciante não pode deixar de comprar? Dar conta de tudo sozinha, a primeira coisa é ter uma agenda, como eu já falei aqui, e se organizar. Organiza os seus horários e organiza tudo aquilo que você precisa fazer no seu mês. Por exemplo, datas específicas, são as datas de pagar os impostos, data de pagar suas contas. Então você tem que ter uma agenda para você colocar e aquilo tem que, ou no celular, onde for, apitar. Ó, isso aqui você tem que pagar dia tal, esse imposto você não pode esquecer. Ah, isso... Outra. Data de entrega de roupa de cliente, isso aí você tem que colocar. Então, se organizar é ter uma agenda, ter um papel, anotar, agenda apitar e, como eu falei, de olho em todos os seus avisos. Cola na geladeira, cola no armário, cola na porta do banheiro, cola onde vai pegar as calcinhas, cola na maquiagem. Gente, é isso, você tem que se organizar, tá? Não pode deixar. O que não pode deixar de comprar são as coisas óbvias do início que eu já falei até. Você ter um espaço, montar ele e as coisas específicas dos itens, que são vários. Régua, tesoura, a gente já falou, caneta, papel, linha, máquina de costura, uma mesa, fita métrica, o viés, se você for trabalhar com viés, essas coisas básicas de aviamentos, tá? Se você for trabalhar, independente se é fazendo roupa ou se é consertando. Então, determinadas coisas básicas você tem que ter. Mas não sai correndo, gastando dinheiro, investindo. Gastei R$1.000, gastei 5 mil, eu gastei 50 mil reais e agora eu não tenho dinheiro. Gente, não faça essa loucura. Compra uma, duas coisinhas, espera vir no teu cliente primeiro, entendeu? Espera, o cliente, por exemplo, se ele vai consertar uma bainha, dá tempo de você depois ir ali comprar uma linha, se for o caso. A não ser que você conserte na hora, mas do resto, você consegue sim, entendeu? Então, tem que começar a raciocinar para você não investir um dinheirão, o único dinheiro que você tem, e daqui a pouco passou o mês, você investiu o dinheiro do seu pão, do seu leite, ficou sem nada, e aí o que aconteceu? O cliente não veio. Você ficou esperando e não teve cliente. Então, começa a pensar, vai investir, compra as coisas pouquinhas, tá bom? Vamos lá, cheguei agora, esta blusa você está usando. Gente, é um vestido, quem tá aí? Não é uma blusa, é um vestido, mas você pode fazer uma blusa. Antes de começar a fazer as minhas roupas, já fui buscar roupas com cheiro de cigarro. Outra, quem fuma? Você fuma, ama seu cigarro, não quer largar, não tem problema nenhum, ninguém tá te condenando por conta disso. Pega seu cigarro, fuma lá na sua varanda, no seu quintal, no seu banheiro, onde você quiser fumar. Longe da roupa da cliente, tá vendo aí? Não adianta, ninguém gosta, gente. Você ama seu cigarro, seu fedor do cigarro, ok. Seu cheiro, seu perfume. Ah, pra mim o cigarro é um perfume, ok, maravilha. Mas você pega ele pra você. Esconde a peça do cliente lá em 7 chaves. Quem fuma, então, pega um saco plástico, enrola aquela roupa do cliente para quando você entregar, você não entregar com aquele cheiro, porque o cliente não gosta, tá? Então, vamos lá. Que mais? Acho lindo esses modelos que você usa com mangas bufante, babado. Tem os que gostam e tem os que não gostam. Chama muito, melhora para seu filho, Maria Rosa. Com fé em Deus vai melhorar. Já ganhei muito dinheiro com costura, você faz seu diferencial, verdade. Que bom quem tá aprendendo. O meu problema é o medo de paralisar, impede de tentar novas experiências. É o medo, ele paralisa. Sim, mas o medo, gente, peraí, o cliente não vai te morder, tá? E pensa numa coisa. Olha o que eu vou dizer agora. A peça que você cortou do cliente, deu errado. Você só tem que pensar uma coisa, você só tem que saber que aquilo ali, você vai devolver o dinheiro para ele então. É isso, você não vai morrer junto. Entendeu? O cliente não vai morrer. Gente, qual é a pior coisa da vida? A morte. Simples assim. Errar é humano. Mas a gente tem que saber que a gente pode evitar determinadas coisas. Então, foi o que eu falei. O medo de cortar, a gente começa a cortar no papel, corta no tecido, corta nessas coisas. Mas você tem que pensar uma coisa, gente. Ué, o que vai acontecer se errar? Ah, cliente trouxe o tecido. Não, me desculpa, eu errei mesmo. Toma aqui o dinheiro, eu vou te dar o dinheiro, te dou até em dobro. Mas eu errei, eu não posso fazer nada, gente. Você morreu? Não. Acabou, gente. Ué, é isso que acontece. Igual a criança caiu. Do chão não passou, machucou. Ah, vai levar ponto? Vai levar ponto, porque abriu, porque ficou grande. É isso, gente, mas é isso aí. Mas não morreu, então tá bom demais, Começa a pensar e ver as nossas prioridades reais. Porque às vezes a gente coloca um medo enorme na nossa cabeça, na nossa frente, que nos impede de fazer outras coisas. Você às vezes é uma excelente profissional e eu acredito. E você tá deixando de ganhar dinheiro por conta disso. Então não tem que ter medo de quê? Ela não vai te bater. Ela vai te bater? Claro que não. Entendeu? Ela não vai matar você. Ela vai me matar. Se eu errar o tecido, ela me mata. Claro que não,
gente, isso não existe, entendeu? Então, lembra dessas coisas, tá bom? Gostaria de aprender com você do zero, sou iniciante, então tem que me passar, depois que essa live entrar com o vídeo, gente, me passa a mensagem que eu deixo pra vocês os links. Já aconteceu de uma cliente querer fazer um vestido que na revista era lindo, tá? E aí o que aconteceu? Não fez? Não deu certo? Foi isso? Tenho uma dúvida, para casamento de manhã, a madrinha usa longo ou vestido midi? Depende. Primeira coisa, 90%, quem decide o vestido da madrinha é a noiva. Quando a noiva, essa é a primeira regra, quando a noiva fala assim, vocês que decidam madrinha, a madrinha vai falar, tá bom, mas vai perguntar para as outras madrinhas. Ó o bom senso. Vai perguntar para as outras madrinhas, vem cá, vocês vão como? Vocês vão com curto? Aí, claro, cada madrinha vai de modelo e fala, ai, eu não vou contar o meu modelo porque eu quero arrasar. Tá bom, mas você vai de curto, criatura, ou você vai de longo? Me avisa. E vocês vão conversando entre madrinhas. Chama essa galera e pergunta, vocês vão de longo ou vocês vão de curto, para eu saber o que a gente faz. É isso elas vão falar. Vocês podem até não querer contar o modelo para você não querer ir igual, ou enfim. Mas essa questão do longo, isso não existe mais uma regra de você dizer assim, ah, porque é longo é só à noite. Não. Existem muitos vestidos longos que são muito utilizados de manhã em lugares gramados, em praia, e tecidos esvoaçantes, tecidos estampados. Então, gente, tem muito casamento assim. Então, lembra disso, tá bom? Que mais? Que mais? Já aconteceu de uma clínica? Não, que mais? Gosto da modelagem, pois tenho dificuldade no traçado. Com sua ajuda vou aprender. Faço roupas com o molde pronto da revista. Mas nem sempre dá certo por causa das medidas, entendi. Então, ó, com fé em Deus vai dar tudo certo. Sempre me pede as dúvidas, como eu falo, aqui no canal só fica com dúvida quem quer, porque eu tô sempre tirando a dúvida de todo mundo. E às vezes as pessoas têm dúvida, eu falo para ir lá pro Instagram, porque às vezes é um áudio que eu quero gravar para te explicar, as pessoas não vão. Então, assim, não posso fazer nada, né, gente? É como eu falei, eu já tô dando o meu melhor. Então, eu não posso comer por você, não posso fazer xixi por você, não posso tomar banho por você, tá? Então, eu faço o meu, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Mas você também tem que colocar a mão na massa, senão não tem como, tá? Eu não perco essa live. Gente, obrigada. Desculpa algumas coisas que falamos, mas é necessário, tá? Vamos lá, eu estou, já perdi aqui, e já teceu muitas roupas lá. Uma bordadeira que eu quase infartava, as blusas que ela bordava vinha com muito pelo de gato. Tinha que lavar as roupas para entregar para os clientes. Nossa, não acredito. Tá vendo aí, gente, o que eu tô falando? Ou seja, a gente ri, mas não é brincadeira, não. Essa conta é da minha filha. Me chamo Aline. Ah, tá bom, Aline. Terá a live da modelagem? Se for da modelagem desse vestido, já teve, tá? Estou começando agora na costura. Já fiz algumas peças, decidi fazer vestidinhos infantis. Fiz o primeiro, divulguei entre os contatos do WhatsApp. Já recebi 2 encomendas. Ai, que bacana, gente. Parabéns, é isso mesmo. Você lembra que você vai montar seu ateliêzinho lá e você tem que começar a divulgar. Colocar uma plaquinha no local se permitir. Você tem que justamente divulgar nas suas redes sociais, divulgar para suas amigas. Mas não vai fazendo investimento, gastando dinheiro antes, porque isso aí é com o tempo. E lembra, amigo é aquele que fica, ai que linda, ai que linda, ai que linda. E quando você monta, ninguém compra de você, todo mundo desaparece. Simples assim. Então, você tem que esperar o seu cliente. Então, não acha que você vai investir, comprar um monte de renda, um monte de tecido, um monte de coisa, e depois achar que suas amigas tudo vai fazer com você, que elas somem. Entendeu? Só porque agora vai cobrar, todo mundo sumiu, tá? Então, é isso que acontece. Então, pensa. Você, sinceridade. Gente, eu tenho que rir porque vocês são tão engraçadas. Que bom que vocês também estão gostando. Dependendo da modelagem, a folga de vestibilidade é sempre a mesma? Não. Eu já tenho um vídeo falando sobre margem de vestibilidade. Então, me pede que você lá vai entender o que eu explico. Na minha opinião, costurar tecido, gato, cachorro não combina. Tenho nojo. Quando vejo um gato ou um cachorro em cima das máquinas, nossa... Pois é, gente, o que eu tô falando, enfim, não foi só pra você. Não quero que você se sinta ofendida do outro lado. Poxa, mas a Gi falou que é pra eu tirar meu gato, o meu cachorro, o meu som alto que eu gosto, a minha macarronada do domingo que eu faço, o meu frango assado, o meu bacon. Gente, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando com você que é pra que no momento que você esteja com o seu cliente, você entenda que ele não participa da sua vida, mesmo que você tenha aberto o seu ateliê na sua
sua casa. Você precisa entender que ateliê é uma coisa, né? E a sua casa é outra. Então, mesmo sendo dentro da sua casa, você precisa separar, entendeu? Então, é só isso. Então, vamos lá. O que eu quero fazer pra gente finalizar, gente, é que você pensa o seguinte, lembra de tudo isso que eu falei, tá? De você ter um espaço, de você ter iluminação, de os outros sons, as outras coisas que interferem no teu ambiente. Lembra, que você precisa ter os materiais mais básicos, que foram esses que eu falei, e você sabe com o que você já está acostumado a trabalhar, tá? Como eu disse no início do vídeo, se você é iniciante, não, mas eu não estou acostumado a trabalhar com nada, eu quero começar agora. Tá bom, mas isso você tem que ter, pelo menos os materiais básicos, uma mesa, uma máquina de costura, e você tem que começar. Não adianta você receber um cliente, o cliente te pedir para fazer uma bainha, e você nem saber o que é uma bainha. Então não adianta, porque eu tenho dinheiro investido, eu tenho um dinheirinho guardado que ficou lá do meu tio, do meu avô que me deu de herança. Gente, não importa. Pensa numa coisa. Você tem o seu dinheiro, você primeiro tem que aprender. Não adianta receber o cliente falar assim, você montou o seu melhor espaço, você é a melhor do bairro, você é maravilhosa, todo mundo chegou e falou, que ateliê maravilhoso, gente, olha como que ela conseguiu montar isso, ai, tá espetacular. Ok, mas você precisa saber o que você está fazendo. Não adianta você montar uma coisa maravilhosa e quando o cliente chegar para te pedir para fazer algo, você também não saber. Claro que na vida a gente não vai saber de tudo, gente. Eu também não vou saber de tudo. Se uma pessoa chegar e falar assim, Gi, me faz uma roupa, sei lá, de algum... do Incrível Hulk, com não sei o que lá, que não sei quem tá usando. Gente, vou falar, olha, realmente eu nunca fiz, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada, o que eu posso interpretar dessa modelagem, o que eu posso fazer. Então a gente tem que ser humilde também para dizer quando a gente não sabe, dizer que não sabe não é vergonha, mas tem determinadas coisas que você já pode se antecipar, você já pode aprender para que você saiba passar para o seu cliente. Então, como eu falei, coisas específicas a gente não é obrigado a saber, mas o básico a gente precisa saber. Então, se você abriu a sua porta para dizer que você faz acabamento, que você faz costura, como que você abriu e está dizendo que não sabe? Entende? Então, se você está querendo montar alguma coisa e é iniciante, primeiro você tem que aprender a fazer pelo menos uma coisinha. Gente, nem que você faça só bainha reta, mas você faz. Se você, e outra coisa que eu vou dizer, quando você é verdadeira, o cliente sente isso. Você fala assim, olha, eu só faço a bainha reta, porque eu não sei fazer mais peças, eu ainda tô aprendendo, tá? Mas hoje eu só faço a bainha reta, por isso que eu só cobro por isso. Sabe o que vai acontecer? O cliente vai dizer pra você assim, tudo bem, mas faz assim, você já tá aprendendo outras coisas? Porque aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar já com você isso aqui, que você faz mais pra mim depois. Muitos clientes são assim, porque gostou da sua sinceridade. Então, você tem que entender que pelo menos alguma coisa, não, eu faço bainha à mão. Ok, só faz aquilo, mas passa para o seu cliente que só faz aquilo. Não vai sair pegando um monte de serviço, achando que você vai dar conta, sem uma agenda. Pegou 1 milhão de coisa, não deu certo, não deu conta, aquilo não funcionou. Então, gente, as dicas e como montar o seu ateliê é isso. Você tem que ter um espaço, você tem que ter os móveis necessários para guardar as suas peças, as suas coisas. Você tem que ter os seus equipamentos, né? Os seus acessórios, que são isso, né? Régua, fita métrica, linha, essas coisas que nós falamos. Você precisa ter educação para estar atendendo, você tem que ser profissional, entendeu? E você tem que entender que a cada momento que a gente recebe um cliente, se ele está te pagando, ele já virou um cliente. Por mais é minha amiga, não importa, ela é um cliente. Então pensa, brinca com ela, ri com ela, mas no momento que você senta, você tem que falar com ela como um cliente. Outra, a questão da data, gente, não entra nessa mania de falar, tá bom, assim que estiver pronto eu te falo. Porque isso dá brecha, principalmente se você tá na tua casa, daqui a pouco o vizinho tá batendo na sua porta. Oi, vem ver se minha peça tá pronta. Não faça isso. Faça uma data, dia tal eu te entrego e cumpra. Você deu aquela data, você cumpra, entendeu? Por quê? Porque você precisa ser responsável, precisa se organizar. Quando você faz isso, assim que estiver pronto, daqui a uns dias eu te entrego, isso dá brecha para o cliente chegar, bater a porta a hora que ele quer, entrar na sua casa a hora que ele quer, deu de madrugada, você tá lá dormindo, você tá lá fazendo sei lá o quê, ele vai bater na sua porta. Então, gente, não vale a pena. Por isso que a organização chama organização. Organização gera organização. Então, você tem que tentar lembrar. Outra que eu vou falar, muito importante, que eu já vi que muita gente tem problema, a roupa suja.
Gente, roupa suja. Tem um monte de cliente que traz roupa suja, né? Não é assim? Que eu já ouvi falar. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Graças a Deus, eu nunca peguei isso, porque eu nunca trabalhei com conserto de roupas, tá? Eu sempre fiz os meus consertos, ou consertos assim, de um cliente ou outro, né, que me pedia, porque já sabia que eu não trabalhava com isso. Então falava, Gi, você faz isso pra mim, por favor? Ah, tá bom, eu faço, é tanto. Entendeu? Então, isso é diferente. Mas você que trabalha com conserto de roupa, eu vou dar uma dica pra você. O cliente que vem com uma roupa suja, deixa eu te falar um negócio. Quem tem que sentir vergonha é ele, não é você, tá? A gente falar a verdade, em muitos momentos da nossa vida, não é ser grosseiro. Isso vai da forma como a gente vai falar para o cliente. Então você fala assim, entendi. Deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu tô vendo que essa peça aqui tá muito suja, né? Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa, ou caiu algum líquido sujo, às vezes xixi de gatinho, né? O cachorrinho faz xixi em cima, acontece, né? Então deixa eu te falar uma coisa, o senhor, eu faço o serviço assim, o senhor leva, ó, deixa eu embrulhar aqui, ó, aí você faz assim com a peça. Deixa eu embrulhar aqui. O senhor leva direitinho essa peça, tá? Traz pra mim que eu vou fazer sim. Mas você leva ela pra lavar, ó. Já embrulhei aqui. Leva ela pra lavar, tá bom? E depois você me traz, que aí a gente faz pra você, tá? Gente, simples assim. Você dá uma João sem braço, dá uma amenizada, entendeu? E você fala assim, entendeu? Ah, se a mulher, se é que fosse, a roupa tá com cocô, tá com xixi, tá com lagarto, tá com arroz, tá com feijão, gente, não importa. Mas não precisa você ser grosseira. Você pode falar, porque às vezes, deixa eu dizer uma coisa, às vezes é uma pessoa de idade, às vezes é uma pessoa que realmente não percebeu, às vezes pode acontecer do xixi do gato, do cachorro, do papagaio, do vizinho e veio parou em cima da peça, não importa, gente, mas você tem que pensar uma coisa. Pega a peça, fala, aham, entendi, já vi qual é o serviço. Então, deixa eu falar uma coisa, ó, eu já dobrei a peça, eu vou entregar pro senhor, sabe por quê? Porque você pega e limpa a peça e depois você traz pra mim que eu faço o serviço pro senhor. Simples assim. Então, assim, você deixa o cliente lavar, você seja educada com o cliente, dá uma de João sem braço, né, que você também não tá entendendo, pra você não ofender, entendeu? Porque, na verdade, às vezes ele já sabe da situação, tem cliente que sabe que é verdade, tem cliente que às vezes não sabe. Então, gente, não importa como você vai não vai entrar no mérito da questão, do que realmente é certo ou não, então o que você vai fazer? Você vai ser do outro lado. Ok, vou fazer, mas o senhor faz isso, tá? Então, meninas, todos esses temas e esses tópicos que eu comecei, que eu falei com vocês, são coisas importantes para que você precise. Então, acertar, priorizar a questão do conforto, a criatividade que você precisa ter, você precisa saber falar com o seu cliente, mostrar que você tem educação, que você é calma, mas que você também tem o seu momento certo de você falar as coisas certas. E aí, realmente, ele também vai te entender. Como eu falei, fale corretamente, não precisa gritar com o cliente, né? Não precisa você se alterar para que aquilo seja visível. Não tem necessidade. Se você vê que já é um cliente alterado, você mesmo já vê que é um cliente que já está te trazendo problema desde a primeira vez, gente, sai fora. Não entra num serviço desse. Se você está vendo que já é um cliente que está criando uma confusão numa primeira vez que está vindo, não perde tempo, não tenta ficar ganhando dinheiro só por conta disso, entendeu? Tipo assim, Deus proverá, mas assim, deixa pra lá, porque não vale a pena, você vai arrumar confusão. Então, pensa uma coisa, tenta fazer o máximo que você puder, mas dentro da sua calma, da sua educação, porque senão, às vezes aquele dinheiro, sinceramente, não vale nem a pena, entendeu? Depois, lá na frente, você vai ver que realmente não valeu a pena. Então, vamos lá, tenho dificuldade em definir meu nicho de trabalho, sempre aparecem encomendas diferentes. Pensa uma coisa, você tem que ver primeiro o que você gosta mais e o que você sabe mais fazer. Então, qual dentro daqueles nichos que você está, qual dessas peças que você tem mais facilidade em fazer, em modelar, em costurar, ou fazer acabamento, ou conserto, seja o que for. Você vai definir aquilo através disso. Se você me disser, eu tenho em todas, maravilha, então você é super dotada, ok. Então, continua fazendo, vai ganhando seu dinheiro. Ou você vai ter a opção de escolher. Não, eu não quero isso. Não vou fazer bainha de calça. Não vou fazer saia, não gosto de fazer saia.
não vou fazer só blazer, entende? Então você começa a definir pelo que você gosta e pelo que você tem o seu maior talento, porque a gente sempre tem uma habilidade, gente, em áreas específicas maiores na nossa vida. Sempre uma coisa, a outra na nossa vida vai ser melhor do que outra que a gente já faz. Então, isso que eu acho que seria a melhor forma de você conseguir definir e decidir o que você poderia estar fazendo, tá? Vamos lá, quero parar de consertar roupas e fazer roupas para vender. Sim, é possível e comece, super vale a pena. Parece que não se dão conta que isso não há, né? É verdade, mas existe muito. Cheguei tarde, gostaria de voltar a ver de novo. Vai ficar gravado, você já vê daqui a pouquinho. Já aconteceu comigo, tive que lavar a roupa, nossa. Tem que ser sempre muito educado. Meu cliente trouxe uma calça suja, eu lavei e cobrei a lavagem ao serviço. Ok, mas você corria o risco também do cliente falar, não pedi para você lavar, eu não vou pagar, não quero saber, tava suja para você, não tava para mim, não, você não me falou que tava suja. Entendi, aí gera uma discussão do disse-me disse que não disse, que tava, que não tava, para você tá fedendo, para ele não tá. Então, você no início, gente, tudo que é falado no começo bastou. O depois não vale a pena. Então, por exemplo, você pegou uma roupa para cliente para fazer. Aí você viu que tá com mais um furinho, você viu que o zíper tava soltando, consertou. Aí eu já vou adiantando isso aqui. Às vezes até na sua inocência. Não faça isso. Avise para o cliente. Olha, tá bom, você me falou para fazer isso, mas eu vi depois, tudo bem. Chama o cliente, liga para ele, eu vi que o seu zíper tá soltando, vi que aqui tem um furo, vi que aqui tá rasgando, você quer que eu conserte ou você quer que deixe assim mesmo? Pronto, porque depois que você fizer, mesmo na sua boa vontade, ainda corre o risco de vir essas pessoas mal educadas e falar, não quero saber, você fez porque quis, não te pedi, entendeu? Estúpida. E aí, você vai terminar trabalhando de graça, tá? Então, assim, cuidado. Tá certa, Ellen, eu também acho que correto, mas eu acho que o melhor é avisar antes. Então, vamos lá, meu cliente trouxe uma calça suja, tá certo? Ana Paula, né? Célia, em resumo, atenda como gostaria de ser atendido. Show de live, é isso aí. Eu acho que você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Eu gostaria que falasse comigo. Eu não gosto de... Gente, eu não gosto muito de surpresas. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não gosto muito. Porque eu acho que o que é surpresa pra você boa não é surpresa pra mim. Tá? Então é o que eu falo. Então a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, não é no nosso lugar. O que a outra pessoa acharia? É claro, a gente que é limpinho, que é organizado, igual a Ana Paula, é óbvio que eu gostaria que a minha peça tivesse limpa, mas veja bem, se eu já sou limpa, eu vou querer... Como é que eu vou querer que você limpe? Isso nem vai acontecer, porque eu jamais vou te entregar uma peça suja, né? Entendeu? Então, uma pessoa dessa para te entregar é uma pessoa que já tá totalmente sem noção. Ela não sente nem mais o cheiro do xixi, entendeu? O xixi já faz parte do perfume dela. Tem que pensar nisso, gente. Olha, desculpa, mas tem o caso que é a realidade. Então, assim... às vezes isso não faz parte, mas você pode falar devagarzinho com cuidado. Gente, a live já ultrapassou, tá estourando e tá soltando fogos pra tudo quanto é lado, porque já passamos do tempo. Já peguei roupa suja pra consertar, lavei e entreguei. A cliente ficou vermelha quando percebeu que tava cheirosa. Tá vendo, Hilda? Eu imagino a situação. Nossa, nem me fala numa coisa dessa, gente. Olha, eu nem sei o que eu faria, gente. É claro que, primeiro, eu já falaria no início, como eu tô dizendo pra vocês, mas realmente é uma situação que não dá nem pra acreditar. Não dá nem pra acreditar, gente. É um tapa de luva que você fez, né? Mas, ou seja, você vai ficar toda hora pegando pra lavar a roupa dos outros? Se você tiver cheia de trabalho, de serviço, não dá, né? Pera lá, né? Então, é difícil. Eu também, muitas vezes, tenho que levar a roupa do cliente. Tenho que lavar. Gente, não dá, sabe? Não entra nessa. Por isso que às vezes a gente fala, quando a gente tá falando lá do cobrar, igual o vídeo de ontem, pensa numa coisa. Se você tiver um restaurante, né? Eu vou falar por uma coisa porque eu já tive, meu marido já teve restaurante. Então, assim, quando você vai pegar para doar um alimento, um prato de comida para quem necessita? Claro, se você tiver ali, você vai pegar e vai doar. Mas todo cliente, só porque, ele foi bonzinho, eu vou dar um prato de comida para ele. Imagina, você vai ganhar o quê? Você vai à falência. Então, se você pensa numa coisa que eu tô dizendo, um caso ou outro é uma coisa.
Agora imagina se todos os clientes vierem com roupa suja, descobrir que você é a lavadeira da roupa suja e ainda conserta. Você vai ter 1 milhão de clientes de roupa suja e você vai ter que lavar tudo. Olha o dinheiro que você vai gastar de sabão, de conforto, isso aqui. Uma coisa ou outra de vez em quando, tudo bem. Isso faz parte, como a gente falou, da solidariedade nossa, né? Mas tenta pensar numa coisa, que isso não faz parte do seu trabalho. Você não lava a roupa igual eu, por exemplo. Várias vezes a gente tinha um espaço que a gente podia lavar, né, as roupas dos clientes. Então eram pessoas profissionais que eu tinha próprio, nessa parte que a gente fazia como uma lavanderia, né, do ateliê, e a gente lavava os vestidos de noiva, mas elas sabiam que era um serviço pago, e era um serviço para depois que utilizasse o vestido da noiva ou da madrinha, trazer pra gente, e a gente fazia aquele trabalho. Então, mas era uma coisa específica. Então, você tem que saber que uma vez ou outra você chegar e lavar, tudo certo, não tem problema. Mas você não pode fazer disso uma prática, o seu dia a dia, porque quem vai começar a perder dinheiro vai ser você mesmo. Porque sabão tá caro, amaciante tá caro, luz tá caro, porque você vai lavar na máquina, ou vai lavar na mão. O tempo que você tá lavando a roupa dele, você tá perdendo para lavar o do outro. Então, quando eu tô falando, não é pra você pensar assim, ai, que horror, não vou lavar, eu tô ajudando. Uma coisa ou outra, tudo bem. Mas o seu dia a dia, como diz, igual fala a frase, relógio não trabalha de graça, é por aí. Quando a gente tá falando de trabalho, a gente tá falando de trabalho. Dentro do trabalho, a gente pode sim fazer momentos assim, de solidariedade, de não cobrar nada, de avisar, de ser amiga, de ser, né, fazer isso, ótimo, eu também faço. Mas isso tem que ser algumas coisas que a gente faz. A gente não pode viver o dia inteiro fazendo isso. Porque se você for viver o dia inteiro assim, né? Não tô falando de você, não. Quem foi que me falou? Ah, Hilda. Eu tô falando de outras pessoas, né? Também. Se for viver, a pessoa vai viver, então, vai trabalhar lá no orfanato, vai trabalhar lá num outro local, porque não tá precisando. Se a gente tá precisando, a gente tem que cobrar sim. É justo a gente fazer aquilo, cobrar pelo nosso valor e também, quando a gente puder, fazer... como é que se diz? Gestos como você fez, que tá de parabéns. Tem que lavar a roupa, que se organizar e disciplinar os clientes, ter horários para entrega e receber os trabalhos, senão o cliente vem a hora que quer. Verdade. KKK, fez certo, Ana Paula. Muito chato, a outra disse, né? Acha uma falta de respeito a pessoa que tem coragem de levar uma peça suja para a costureira. Já aconteceu comigo. Tá vendo? É um absurdo. Gi, cheguei agora, amei essa blusa. Sim, é um vestido. Tem no canal, sim. Por favor, explique. Fazer calça de malha por outra calça fica na mesma medida ou como diminuir na elasticidade? Depende. Se a calça da malha for também de malha, você faz na mesma medida. Se não tem, você precisa diminuir, sim. E aí vai de cada malha. Já tem um vídeo no canal explicando como faz esse cálculo, a diferença da malha para o tecido plano e até mesmo da questão da modelagem, tá? Prefiro consertar, verdade, já tive cliente que me segurei até o fim para não falar, mas fiquei nas últimas. Se falasse mais uma coisa, eu ia terminar falando, senhora, você não é obrigada a fazer comigo as costuras. Tem coisa que não vale a pena, porque tem gente muito grosseira, então a gente já sente no início, e quando a gente percebe isso, gente, parece que, como diz, é um anjo de Deus que já tá ali do seu lado falando, ó, problema, isso é problema, sai fora. Então, realmente, sai fora. Então, gente, eu não consigo deixar link agora porque a gente tá no chat, tá na live. E no chat não dá pra eu deixar coisa aqui agora. Então, você me passa no canal que eu deixo pra você o link e pra quem quiser desse vestido que tá pronto. Meu talento é nas reformas. Eu amo e deixo minhas clientes super felizes. Ai, que ótimo, Gil. Eu também amo reformas. No início do canal, eu tenho muitas coisas com reformas. Quem já viu, deixa aí nos comentários. Eu amo de paixão e já fiz muitas coisas diferentes. De um tempo pra cá, eu quis investir um pouco na modelagem. Eu tô até com algumas roupas que eu quero fazer umas reformas também. E daqui, quem sabe, algumas lives a gente faz aí, com certeza, tá? Prateleiras cheias, sem critérios, eu não mando mais nada, você me libertou. Amo fazer saias de modelos diferentes, mas às vezes me perco no acabamento, por isso não faço pra fora, só faço pra família. Sim, mas você pode, Raquel, ir se aperfeiçoando pra você conseguir fazer pelo menos uma, e fazer uma bem feita, e aí você consegue cobrar. Eu trabalho com lingerie, uma moça me pediu pra fazer um modelo de calcinha específico. Aí falei, tira a foto da calcinha e me mande pra eu ver que modelo é. Isso mesmo, tem coisas que não adianta a pessoa ficar querendo mostrar, né? Entendi. Que você não tem como ficar sabendo, né? Gente, mas infelizmente acontece.
Que mais? Gente, às vezes atualiza, eu não consigo ler direito. Quando vou provar a roupa, tomo um banho mais caprichado e uso uma roupa limpa, né? Sim, isso mesmo, quando a pessoa vai provar. Quando eu trabalhei em loja de vestido de noiva, já lavei muitos vestidos. Suzana? Pois é. Eu liguei para o cliente e pedi para que viesse buscar a roupa para lavar, depois trazer novamente. Devido à pandemia, eu não costuro roupa suja. Com certeza. Que mais? Então, já falei que é um vestido, não uma blusa. Situações difíceis, meninas. Já peguei uma saia tão suja que fiquei com ânsia de vomitar. Olha que horror, gente. Você ter que passar por isso. Eu acho que isso não é dignidade, não. Que isso, gente? A gente passar por um momento desse, você até passar mal. Que isso, gente? Não. Não, de forma alguma. Eu já teria falado. Suas viagens são tão boas que deveria durar 3 horas. Só as da tarde que dura 3 horas. Ai, gente, desculpa, vamos lá. Mostre pra nós que você está a cara da riqueza. Ai, que chiquérrimo, gente. Estou a cara da riqueza hoje. Pois é, eu vou mostrar já pra vocês. Pra quem quer ser chique, não é mesmo, gente? Olha. Então, vamos lá. É uma pessoa especial. Gente, vamos lá. Ih, tá pulando tudo, gente. Já vi quando o cliente vinha buscar a roupa, ficava 1 hora procurando a roupa, pedi a conta e não aguentei. Ai, que absurdo, Iracema. Isso que você tá falando é muito sério, hein? Tá vendo? Olha o que a Iracema falou, galera. Que ela trabalhava num lugar, no ateliê, que quando o cliente vinha buscar, levava mais de 1 hora pra pessoa procurar a roupa do cliente e não achava, tá vendo? Falta de organização. Foi excelente essa live, é muito esclarecedor, com certeza. Você é maravilhosa, uma benção, amém. Um cliente me mandou uma calça para fazer barra e a calça estava toda fedendo. Ai, que horror! Estou querendo montar um ateliê. Vocês acham que teria que ser um pouco comercial ou início em casa? Eu falei isso no início do vídeo, tá? Para você ver. As redes sociais ajudam, realmente o ponto é crucial. São as duas coisas. Hoje em dia não tem uma coisa só. O ponto comercial é crucial, mas você tem que ver se vale a pena e se você tá com cliente suficiente para ir para um ponto comercial, pagar aluguel, pagar imposto e pagar um monte de coisa que não dá nem para dar uma lista, porque é um monte de coisa que tem que pagar, e se vale a pena. Pensa nisso, tá? Então, não é te jogar o balde de jogar frio, é falar a realidade. Você vai ter uma lista de coisas para pagar, você vai ter um aluguel. Eu falei no início, se você não tem uma reserva, se você não tem uma coisa, você vai ter que arrumar dinheiro para pagar. Não fica achando que o cliente vai vir. Tomara que venha, com fé em Deus vai vir? Vai. Mas a gente tem que ser consciente nas nossas atitudes para depois a gente não falar, ai meu Deus devia ter me falado que não ia dar certo. Ai, porque Deus, cadê Deus que não me ouviu? Você montou, você tá sabendo se você tem cliente, se você não tem cliente, gente. Como é que você vai montar um negócio se você não tem cliente? Se você não tem cliente, você tem que ter dinheiro para pagar, você tem que ter dinheiro no banco guardado, ou alguém para te bancar aqueles meses, porque se o cliente não vier, você tem que ter o aluguel para pagar, você tem que ter os impostos para pagar, entendeu? Então, gente, vamos pensar no real, não vamos viver de esperança, mas eu tenho, porque minhas amigas, escuta o que eu já falei, uma coisa é o futuro, outra coisa é o presente. Tá? O presente é isso. Quando a gente vai montar uma loja, a gente tem que gastar. É cama, é mesa, é máquina, é acessório, é tecido, é não sei o quê. Porque também não adianta você montar uma loja com as portas todas vazias, o cliente entrar e não ter nada, não tem nenhum banco para ele sentar, não tem uma mesa para você atender, não tem... Gente, então não monta, não tem dinheiro, não monta. Mas você tem que montar, sim, com o mínimo. É o que eu falei, Nini. O mínimo você tem que ter para dizer que montou um ateliê, entendeu? Mas esse mínimo custa dinheiro. Esse mínimo você precisa, durante aqueles meses, ter dinheiro para você pagar. Se você não vai ter cliente, não adianta. Agora, uma coisa é você dizer assim, não, eu já tenho a minha clientela tá boa, eu tô ganhando dinheiro, tô pagando as minhas contas de casa, ou o meu dinheiro tá indo todo pra poupança, de tanto que eu tô ganhando, tô bem, tá? Então dá pra eu montar meu ateliê. Beleza, então vai, monta com certeza. A cliente vai até preferir que seja num ponto comercial, porque é melhor para ela do que ir para casa, entendeu? Mas pensa nisso, ponto comercial, tem que ser num lugar que realmente seja um ponto comercial bom, né? Que vai ajudar a divulgar, e as redes sociais nem se fala, como eu disse, hoje em dia elas estão sendo o ápice, tá? Elas estão sendo o ápice, mais até do que o ponto. Mas já descobri que o conserto não é minha praia. Sim, Mônica, os iniciantes vão vendo o que é melhor, se gosta de consertar roupa ou não. Trabalho com costura e ainda não sei modelar, mas estou aprendendo muito. Ah, que bom. Você tem toda a razão na organização. Tem de ser, mas às vezes eu, quando comecei a te assistir,
Fiquei encantada com seu quartinho de fundo, adorei sua decoração. E olha que eu nem consegui terminar, porque eu falei com vocês, não sei quem já assistiu meu vídeo, que a gente se mudou. Eu mudei pra cá tem pouco tempo, então eu não consegui terminar de ajeitar. Tem muita coisa minha guardadinha, organizada lá, mas depois eu vou arrumando. Vamos lá, eu lavo e cobro, porque não aguento, isso mesmo, mas tem que avisar, porque o dia que o cliente também não quiser pagar, ele não é obrigado a pagar, e tem que pensar que, como diz, a gente, até pela lei, vamos falar pela lei, nós temos que ser justas. Se você não avisou, como é que você vai cobrar uma coisa que você também não avisou e não combinou, né? Ah, porque tava sujo, é aquilo que eu disse, vai dar aquela confusão. Ah, tava sujo pra você, pra mim não tava, por que você não me falou? Ah, se eu não te falei, porque você não, eu achei que você tivesse visto. Gente, então avisa. Vamos lá, eu já vi de um vestido que você fez aumentando, também gostei. Ah, que balão. E vi, amei a blusa. Meu problema é o perfume forte que vem nas roupas. Tenho renite. Sim, eu também tenho renite. Mas aí, gente, perfume é perfume. Cada um tem o seu e cada um vai ter um gosto. Mas é perfume, não é um fedor. Entendeu? Não é um mau cheiro, é diferente. Então, realmente, tem perfume que a gente não gosta, mas é pessoal. Mas pelo menos é melhor um perfume ruim do que um cheiro de um cocô e de um xixi, não é? Gente, por favor, né? Claro que é. Não dá, gente. Me desculpa, mas tem hora que a gente tem que dar uma risada. Eu pago MEI todo mês. Sim, com certeza. Quem é MEI tem que pagar. É realista. Você trabalha em casa? Mais ou menos, gente. Obrigada, Deus abençoe, estou aprendendo. É que a gente tá correndo, que a gente já passou. Meu Deus do céu. Gosto de vestido, mas como tenho cintura fina e quadril grande, sempre fica um ovo no quadril. Edilene, me passa depois mensagem no Instagram que a gente te dá umas dicas, tá? Fica de olho no que eu tô sempre postando lá no Instagram dessa série que começou. Meu ateliê em casa. Tenho um blefe apertado, um bife apertado nas mangas e corpo, um blazer apertado nas mangas, é vermelho, mas não tenho a cor. O que fazer? Me passa mensagem no Instagram depois, tira a foto e me manda para eu ajudar. Pois essa saia eu tive que lavar para poder trabalhar nela, foi horrível. Nossa, ensina como alargar a manga de uma camisa. Gente, eu já tenho alguns vídeos de como alargar a manga, tá? Maria, como alargar algumas peças. No canal tem uma playlist só de reforma, tá? Tem bastante peça lá. Que mais? Tem os impostos, claro, o ponto comercial vai ter, porque a não ser que você esteja num lugar que é totalmente, sei lá, vou falar do Rio de Janeiro, tá, gente? Que é um lugar que eu conheço, né? Mas vamos dizer assim, que você estiver num lugar tão inabitado lá num ponto comercial, daqueles que daqui a pouco não passa nem a polícia. Então vamos pensar numa coisa, você vai montar um ponto comercial, não vai ter nem fiscal lá para te cobrar, para te chegar, mas se você estiver num local legalizado, né, igual a gente, né, morava na zona sul do Rio e o meu ateliê era na zona sul do Rio de Janeiro. Então, assim, é claro que você tem um fiscal para bater na sua porta, você vai ter imposto para pagar, você vai ter um monte de coisa. Então, e você tem que pagar, porque senão depois você vai ficar com uma conta imensa com o governo e o juro deles só vai aumentando, né? Nunca desce. Eu paguei uma peça que você nem me imagina como veio. Deus me livre. Eu escrevo o nome da pessoa na sacola, assim fica fácil de guardar, né? Tem que escrever, você tem que se organizar. Tem gente que organiza pelo abecedário e aí coloca, pela arara que tá ali, pelas datas de entrega. Cada um se organiza na entrega das suas peças de alguma forma. Mas você tem cheiro de CC, kkk, é o terror. Deus que me livre. Mas tem que sair, gente. Depois a gente se fala também. Vamos lá, minha mãe começou a costurar e para apoiá-la na organização dos pedidos usei técnicas de projetos usando os posts. 3 colunas fazendo feio. Tem que usar mesmo, né, gente? Aqui onde eu moro, eles acham qualquer ponto comercial. Eles acham qualquer ponto comercial. Ah, entendi. Eles encontram, né? Então, mais um motivo, você sabe que é um local que precisa ser legalizado e precisa estar tudo certinho, porque senão vai ser pior para você mesmo, né? Então, meninas, ó, fiquem com Deus. Por que as pessoas acham, quando você fala que é costureira, eles acham que é só conserto? Ah, gente, cada um vai ter... Isso aí é pensamento de cada pessoa, né? Mas sempre assim, às vezes... Isso é de cada pessoa, acho que você não pode só pensar nisso, né? Como eu falo, é o nível cultural também de cada um. Nem todo mundo vai pensar dessa forma. Ah, tem pessoas que pensam... Bom, deixa eu pensar, você pode explicar, mas o que eu trabalho é isso, ABCD, tá? Gente, vamos lá. A gente mais do que passou dessa live. Corre, deixa seu like, você que não deixou, gente. Até mais tarde, que a gente tem uma outra live pra gente fazer. E a gente faz,
Olá, Gisele, me gostaria que será uma raqueta sastre forrada, excelente professora. Manuela, já tem blazer forrado, não tem jaqueta, mas eu vou fazer sim uma jaqueta, tá bom? Gente, ó, já terminamos, a gente tá aqui a 1h48. Então, se você se você chegou agora, pois é, a gente ficou muito tempo, tem muita coisa para trabalhar. Então, fui, vai lá, fica com Deus, até mais tarde a gente se encontra, tá bom? Um beijinho no coração. Fui!